Fala, meu povo! Vocês pediram e nós estamos aqui hoje gravando o nosso primeiro episódio do nosso podcast, tá, gente? Um podcast que ainda está em construção, ainda não temos um nome fixo para apresentar para vocês, mas eu aceito sugestões, tá bom? Eu prometo que talvez no próximo, segundo ou terceiro, quem sabe no 10º episódio, nós teremos um nome para esse podcast, tá bom? Por aqui, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Lucy Reis, eu sou assessora de eventos, tá? Produtora de eventos sociais, casamento, corporativo, enfim. Trabalho nessa área aí há pelo menos uns 10 anos e com a empresa estabelecida há cerca de 7 anos. E eu hoje não estou aqui sozinha, eu trouxe aqui para esse bate-papo, para essa mesa, 2 companheiros de jornada de casamento e também amigos da vida. Nós estamos aqui com o Dione, do Criando com Dione, e também com o Diego Campos, fotógrafo, gente. Isso significa que eu trouxe um videomaker e um fotógrafo para a mesa, porque eu estou esperando o quê? No mínimo uma treta. Um pouquinho só. Mas antes da gente começar aqui a falar e a dissertar um pouco sobre essas questões de casamento, né, de foto e vídeo no casamento, eu queria que vocês dessem as credenciais de vocês, começando por você, Dione. Conta um pouquinho quem é você. Podia ser o Diego primeiro, né? Agora já era. Eu já me senti intimidado só pela abertura. Porra. Caraca. Bom, meu nome é Dione, tô no mercado aí de eventos há quase 10 anos e atualmente casamentos corporativos e tenho um Instagram voltado para ensino também agora, criado nos últimos anos aí. Você sabe que eu mesmo aprendi várias coisas, né? Assim, várias não, porque, né, é um pouco difícil para mim aqui, mas eu já aprendi algumas coisas de edição de vídeo, tem alguns aplicativos que eu uso, microfones que eu comprei, então, assim, eu gosto bastante desse seu canal. Conta Obrigado. Um pouquinho mais sobre ele. Bom, a ideia do Criando com o Dione, ele veio de um projeto antigo que eu tinha, há muito tempo atrás, e eu queria muito poder passar um pouquinho do que a gente aprende, do que a gente faz, só que de uma forma mais simples, com uma linguagem mais simples, né? Fácil de entender, fácil de qualquer pessoa pegar ali e fazer. Então, eu tirei do papel meio que do nada, assim, e deu certo. Foi, assim, um dia muito louco que eu acordei e resolvi fazer e deu certo. Tá dando certo. O público que você tem hoje ali são mais noivos, são criadores, são pessoas normais? Como funciona a sua interação com esse público? Muito pouco casais, né? Muito mais criadores de conteúdo, a galera que tá chegando nova com o telefone, que vai ser uma pauta, eu acho, né? A galera que tá chegando nova com o celular aí, que tá começando, porque a ideia era realmente, entre aspas, educar essa galera no mercado de como filmar, de como fazer, de como se posicionar. E como tirar bons resultados também com o celular. E aos pouquinhos agora eu estou migrando para uma linha um pouco mais profissional, onde eu vou trazer mais com câmera, mais informações um pouco mais avançadas, digamos assim. Mas a princípio eu tenho muita gente que usa o telefone no dia a dia para criar conteúdo, para gravar vídeo e tem esse celular como ferramenta principal, né? Sinto que a gente daqui a pouco vai entrar numa seara chamada social media, story making, mas isso é um papo para depois. Nós estamos prontos para essa conversa agora. Por favor, Diego, se apresente para o nosso público. Eu sou Diego Campos, fotógrafo de casamento há quase 15 anos. Praticamente já sou há mais tempo fotógrafo do que não fotógrafo na minha vida. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas tudo bem. Exatamente no meio, eu tenho 30, então tá bom. Comecei a fotografar com 15. Caraca. Então nunca A fiz gente outra acredita, né, Johnny? Nunca fiz outra coisa da vida. Hoje eu trabalho com a minha esposa, que é a parte principal da empresa, mas ela não gosta de aparecer, então por isso que é só eu mesmo aqui. Mas é isso, pô. Eu acho que como nosso maior ponto de referência, que é o casamento, vamos falar um pouquinho sobre casamento, sobre a atuação de vocês no casamento. E eu quero deixar bem claro aqui pro meu povo que eu vou fazer algumas perguntas para vocês, me colocando no lugar de espectadora mesmo, tá, gente? Então, eu vou fazer perguntas que possivelmente eu já saiba a resposta, mas eu quero que vocês expliquem, porque é uma dúvida recorrente, por exemplo, dos meus casais ou dos clientes corporativos, com relação à entrega, enfim. Uma das maiores dúvidas que os casais têm é: eu preciso, eu devo, ou por que eu devo, ou como funciona, fazer ou não fazer o ensaio do pré-casamento? Qual que é a opinião de vocês? É mais um pacote que vocês querem vender pra gente? Ou de fato é algo que vai fazer parte aí da história desse casal, ter não só a cobertura do casamento, mas também ali o pacote de pré-casamento? Fala um pouquinho pra mim, Diego. Tá.
Bom, hoje em dia, realmente, o pré-casamento... Tipo assim, as fotos do pré-casamento não são tão úteis como já foi antigamente. Sim. Um tempo atrás, essas fotos eram usadas para decoração, sempre tinha foto impressa, um painel, coisa assim. Hoje em dia, isso já ficou meio brega, talvez. Só que ainda assim, a situação de fazer o pré faz toda a diferença. Talvez as fotos não sejam mais tão úteis, mas o momento do pré e registrar aquele momento pré-casamento, aquele momento que o casamento está chegando, né? Tipo, tirar um dia para se curtir. Geralmente vai fazer esse ensaio ali, 2 meses antes do casamento, tempo assim. Menos, né? Então o casamento já tá chegando, tá aquela tensão, aquela preocupação. Tu tirar um dia leve para ver o sol nascendo, curtir e fazer umas fotos, é interessante pro casal ter esse momento. E é quando a gente se conecta com eles, né? Sabe que eu desculpa te cortar, eu falo bastante com os meus casais, e aí eu quero que vocês me digam se eu tô certa ou tô errada, sobre também, assim, não são todos, às vezes a gente encontra um casal que eles têm ali uma coisa com a câmera, e você fotografa aquela pessoa e, meu Deus, parece que ela nasceu Gisele Bündchen, né? Mas não são todos que têm, principalmente os homens, que têm essa familiaridade com a câmera. E você acha que o pré-casamento ajuda a destravar um pouquinho para no casamento as coisas estarem um pouco mais leves? Não só com a câmera, mas até com a gente, né? Entre a gente. Não importa quantas reuniões a gente faça antes, o pré-casamento é outra parada. Ali a gente vai passar uma manhã, um fim de tarde junto, conversando sobre outros assuntos, realmente criando uma afinidade. Conexão, né? Então, quando chega o dia do casamento, a gente já, tá muito mais íntimo. Então, isso é o que mais vale, assim, tipo, registrar esse momento pré e essa relação que a gente acaba criando com eles. Eu gosto também de ter fotos profissionais sem estar vestido de noiva, né, gente? Sim, também é uma... Ah, e falando nisso, me surge uma dúvida aqui. Quantos looks vocês indicam que os casais usem? Ai, meu Deus, eles estão rindo pra mim, gente. Quantos looks vocês indicam que os casais usem no dia do ensaio? Ou seja, nenhum, né? Um só, eu não sei no se caso. a resposta é a mesma, pô. Começa aí. Ela lusa que é treta. Ai, só um tiquinho. Não, meu ponto de vista, pensando no vídeo, eu não posso responder pela foto, mas pensando no vídeo, depende muito do formato do vídeo Da história que você quer que contar. está sendo feito. Exemplos. O produto que eu mais estou trazendo hoje e que eu gosto de trazer é o casamento e o vídeo com narrativa. Então a gente conta uma história do casal, onde faz uma entrevista ou um diálogo, que eu dei nomes que eu não sabia o que colocar, eu dei nome. Então, entrevista de diálogo ou entrevista. E aí sim eu acho que faz sentido a troca de roupa. Então, na entrevista você está usando uma roupa, mas no ensaio em si você está usando uma outra. Vai fazer uma cena no quarto, uma cena num sofá, pode ter essa troca tipo de roupa como se eu estivesse realmente em casa, assim, e tal. Mas quando a gente parte para um ensaio de campo, praia, alguma coisa assim, eu sou da opinião que um look só meio que resolve pro vídeo. Porque a gente vai ter um vídeo de 3, 4 minutos que é muito rápido e não faz muito sentido a pessoa aparecer com várias roupas ao mesmo tempo. Tipo, não tem como você criar uma história legal, daqui a pouco tá com vermelho, branco. Na minha cabeça não faz muito sentido, né? Então, por isso que eu acho que pro vídeo um look nesse tipo de ensaio é o ideal. E você, Diego, na concorda? foto, não, no vídeo com certeza, mas na foto é diferente, a gente não precisa que elas façam sentido uma com a outra, né? Cada foto é uma foto, então o casal trocar de roupa, pra eles às vezes pode ser mais interessante, porque ele pode usar mais vezes esse ensaio, né? Tipo, se é um ensaio com uma roupa só, ele vai postar, se ele postar de novo com a mesma roupa, fica estranho, então ele tem mais roupas e tal. Só que é uma questão de logística, eu diria assim, tipo, se ele levar uma porrada de roupa, geralmente os ensaios, como é que a gente faz? A gente sai andando e clicando. A gente não para e fotografa no lugar. A gente vai andando e fotografando. Então, se tu tem um monte de mala para carregar, cabide, coisa, fica ruim. E também, se a gente fica parando, o ensaio não flui. Porque é aquela coisa, a maioria dos casais não são modelo, não estão acostumados com câmera. Então, eles precisam pegar o ritmo. Se a gente fotografa 20 minutos, para pra trocar de roupa. Meia hora, para pra trocar de roupa. Cada parada dessa, o ensaio começa de novo. Sabe, cada parada esfria, aí o ensaio toda começa de novo. De novo Então, eu peço pra levar para um ensaio no máximo 3 looks. Chega com uma roupa, a gente para no meio e troca, e depois troca pra finalizar. Então, 3 looks, daí a gente faz um tempo legal e peço pra ajudar no jeito de levar. Tipo assim, leva numa sacolinha, leva numa mochila. Não adianta querer levar cabide, querer levar mala. Roupa que tem que passar, que tem tudo um processo. Tem que ser prático e também a troca de roupa é complicada. Porque, tipo, não dá pra levar uma barraca pra trocar de roupa. Tipo assim, dá pra levar.
mas é mais um É trambolho. mais um E trabalho. como a gente quer que seja leve, tipo, andando, conversando e fotografando, se estiver carregando, coisa atrapalha. Então, realmente, a troca de roupa é no pique Big Brother ali, tá ligado? Tipo, Acaba tendo que levar até outra pessoa pra ter que ajudar e tudo, Então, né? quanto mais leve a gente tiver, menos coisa pra carregar, o ensaio flui melhor, assim. Tá, e aí partindo dessa nossa conversa aqui, vocês preferem, porque assim, eu já tive vários noivos e profissionais que eles gravam juntos ou eles gravam separado. Bom, aqui eu já vi que ia ser um pouco complicado gravar os dois juntos. O que vocês preferem, assim, até pra logística, tudo? Vocês preferem, vamos fazer o pré-casamento os dois juntos, ou vocês preferem fazer separado? Diego faz o teu ensaio, marca um dia pro casal, Johnny. Como que vocês costumam fazer o que vocês preferem também? Quer que eu fale? É que eu acho que depende muito, tem vários prós e contras fazer junto ou separado. Tipo, pro casal fazer junto é uma maquiagem só, é um dia só, que às vezes, tem que tirar um dia de folga pra fazer, é um dia só, sabe? Às vezes é longe, é um deslocamento só. Pro casal, às vezes, vale mais a pena fazer junto. Só que eu digo também que às vezes o casal tem 2 meias sessões. Ele não tem 2 sessões, tem 2 meias, porque a gente tá dividindo o tempo, então o tempo de sessão é metade pra metade pra ele. Ele não consegue fazer o dele completo, eu não consigo fazer o meu completo. Então... Bom, não, eu tenho um ponto de vista bem parecido com o do Diego. Eu acho que pena, eu queria o quê? Uma confusãozinha. Mas calma que a gente vai chegar na confusão. Calma que a gente já vai Não chegar é nas nesse rolas. ponto ainda. Mas eu penso assim, uma das coisas que eu falo pra todos os casais é exatamente o que o Diego falou. Dependendo do profissional, porque a gente se dá muito bem. Sim. A gente consegue, tipo, dar um espaço um pro outro Só um trabalhar. pouquinho, produção, da próxima vez a gente vai ter que chamar convidados que não se dão muito bem. Pô, eu não aguento tá mais bom? ele, pô. A gente Tá tá trabalhando direto, junto não faz tem- 2 semanas. Né? Então a gente se dá muito bem trabalhando. Então eu consigo exercer, se eu não sei se é a palavra certa, a minha arte, a minha forma de pensar no meu vídeo, sem que eu prejudique o trabalho dele e ele sem que prejudique o meu trabalho. Por que eu tô falando isso? Porque começa a treta aqui, entendeu? Porque eu acho que o vídeo ele ganhou um espaço recente. É verdade. Ele não tinha esse espaço. E o filmmaker ele tava com um costume, o Diego tá aqui, o Diego é a prova disso, de ficar nas costas do fotógrafo o tempo todo. Então quem dirigia o ensaio era a foto. Tanto que ainda tem alguns profissionais que a gente vai às vezes trabalhar e que ele não deixa a gente trabalhar porque ele tá acostumado a ele dirigir e tu fica aqui atrás. Só captando. É onde você faz aquelas cenas, tipo, do casal olhando pro nada, do casal... Porque, tipo, ele tá olhando pra foto e tu tá ali tentando aproveitar o máximo possível. Então, aqui a gente já tem o primeiro ponto de um dos motivos de eu preferir trabalhar sozinho. Então, pra não ficar aquela coisa do tipo assim, vou fazer só com o Diego, eu peguei e falei assim, não, vou começar a fazer sozinho direto. Mas quando o casal quer ensaio de campo, praia, eu sempre coloco esse ponto de vista da maquiagem, do look, do tempo. Normalmente a gente prefere e faz, porque no final de semana a gente tá fazendo casamento, então a gente tá muito durante a semana fazendo ensaio. O casal não tem tempo para fazer durante a semana, então não vou pegar o casal 2 dias da semana e tirar do trabalho 2 vezes. Então eu explico muito bem pro casal. Então quando tem um fotógrafo assim que eu já sei que não vai dar muito certo, eu falo assim, olha, a gente pode fazer, mas pode ser que o teu vídeo fique mais parecendo com o trabalho dele ou a foto parecendo mais com o meu trabalho. Sim. Porque em algum momento um dos dois vai tomar as rédeas daquela direção e vai levar. E é um fato, isso acontece na maioria dos ensaios quando eu sou muito falante, eu gosto de dirigir, então acaba que às vezes tu vai na empolgação e tal. Então, como eu já conheço o Diego me conhece, a gente já sabe, não, agora vai lá e faz. Só que tem alguns profissionais que não, eles ligam o botão e só vai. Então, pensando nesse ponto de vista, eu prefiro fazer sozinho e prefiro às vezes até que o casal tenha um custo a mais para ter o que eles pediram no contrato quando a gente fechou, do que tipo assim, não, vamos entregar o que... Você não chega a colocar isso no contrato, tipo, faço Não. ensaio sozinho e tal. Mas eu sempre faço a famosa reunião. O Johnny é o cara da reunião. É verdade. Eu sempre faço uma reunião e eu sempre briefo tudo certinho com o casal, os pontos positivos, negativos do ensaio, do casamento, tudo. E meio que já decidam. Eu parei de decidir. Antigamente eu decidia. Não, vamos fazer assim. Hoje não. O que tu quer? Vai acontecer isso, isso e isso. Pode acontecer isso, isso. O que tu prefere? Já teve treta com um profissional e já teve treta assim de casal depois falar pra você assim, mesmo você explicando tudo, putz, saiu o vídeo lá olhando pro nada e ele pedir pra regravar? Você já viveu alguma experiência parecida? Do casal, não. Eu acho que o casal, a gente
profissional se cobra muito pra entrega. E, cara, a gente às vezes pensa assim, meu Deus, eu vou entregar esse trabalho e não tá como a gente gostaria que tivesse. E o casal, ele ama aquilo ali, sabe? Porque a gente tá olhando de um outro lado. E o casal é aquela primeira experiência. É o primeiro ensaio que ele tá fazendo, na maioria das vezes, né? É a primeira vez que ele tá fazendo aquilo ali. Então, pra eles, aquilo ali tá maravilhoso. Mas com o profissional já teve sim. É treta, gente, é treta. Não de discutir, o climinha, assim... o famoso climão. Mas de eu chegar no meio do ensaio e falar assim, e aí, eu posso trabalhar agora? A luz tá indo embora, só tu fez até agora... E ele, não, tu pode fazer. E, tipo, eu começar a fazer, ele começar a fazer de novo, e eu chegar pro casal e falar assim, a gente vai marcar outro dia pra fazer o ensaio, porque eu não tô conseguindo fazer e a luz tá indo embora. Pare de fazer isso, mas tá, Diego? Mas pra defender a classe é que, assim, o Dione, cara, se tiver mais 2 cinegrafistas aqui na região que fazem isso, é muito. Tipo assim, praticamente todo mundo vai junto com a foto e faz um making off dirigindo um pouco, sabe? Bastidores, né? Claro, eles pedem um espaço pra gente pra fazer as cenas deles, mas geralmente são mais ou menos as mesmas cenas que eu já pediria e a gente se aproveita o tempo todo. O Dione que faz uma coisa muito, tipo, pensada no lance da narrativa, né? Tanto que é um dos poucos que faz esse lance de ter a narrativa. Então, quando o casal contrata a narrativa, tu tem que fazer separado. Não tem jeito, porque senão não vai dar, né? Sim. Então, isso é... Porque, tipo, a grande maioria vai junto. E antigamente todo mundo ia junto. Não existia esse negócio. Pouco tempo atrás... Tipo, é muito pouco tempo. Nem questionava, né? Não, só vamos e é isso. Só vamos e realmente o vídeo do pré-casamento era um making-off. Às vezes até aparecia o fotógrafo junto porque era um making-off. Eu lembro que no começo era muito assim, tipo, o fotógrafo me mandava uma mensagem, fechamos o ensaio tal dia, só vamos. Fechou, vamos. Não tinha aquela coisa assim, e aí, o que tu acha? Tu pode ir? Não, só vamos. Então, realmente é uma coisa mais recente mesmo. Agora, gente, antes da gente entrar assim, no dia do casamento mesmo, o Dione falou uma coisa que me veio uma dúvida, assim. Vocês têm essa questão de, tipo assim, putz, entreguei um material, Dione já falou, né? Você tem, Diego? E tipo assim, meu, que porcaria que eu fiz. Pô, eu faço terapia por causa disso. Faz, meu Deus. Você tem essa, qual que é a palavra mesmo? Essa cobrança. Assim, de você olhar e falar assim, poxa, ou a maioria você olha e fala, nossa, arrasei nessa fotografia. Não. Pô, eu acho que esse é o mal da grande maioria dos fotógrafos, da área do audiovisual, na real, né? Eu vejo até como diferencial, quanto geralmente os fotógrafos mais se destacam são os que tem menos isso, né? O pessoal que mais confia no próprio trampo, assim. A gente tá sempre se cobrando, sempre querendo fazer melhor, sempre querendo fazer melhor. E o que eu faço na terapia é ouvir minha psicóloga falar que, cara, o casal não gostou? Tu não tá com a agenda cheia? Então o que tu tá de noinha com as tuas fotos? Tá ligado? É isso, realmente. Mas você chega a falar pros noivos e fala assim, pega isso aí, não foi o meu melhor trabalho? Não, ou vai, entrega tipo... feliz. Não. Tu entrega, tipo, normal, né? Tá aqui o trampo e tal. E, tipo, meio com medo do que eles vão falar, porque às vezes tu não gostou muito. E eles vêm amarradão, assim, o que influencia isso? É o local? Cara, é o próprio casal? Às vezes o casal... você que não foi muito bem naquele dia? Às vezes o casal é meio cansado. É verdade. Às vezes a roupa é feia. Às vezes o lugar é feio. O cara chega com um negócio da Adidas. Isso ensaio, né? Imagina um casamento. O casamento também, às vezes o lugar não é tão massa. Porque, tipo assim, pô, o casal te manda uma referência. O cara não é tão massa. Não, tipo assim, pô, o casal manda, pô, Diego, eu queria umas fotos assim. Daí, tipo, um casamento no palácio. Daí tu vai fotografar, pô, não é aquilo tudo. Daí, só que quando eles recebem as fotos, eles gostam, porque eles sabem onde eles casaram. Claro, beleza, eles mandaram aquela referência. E eles já gostavam do teu trabalho antes. Então, quando tu entrega o teu trabalho, eles vão gostar, né? Tipo, por mais que seja, tipo, tenha uma variação quando o lugar é incrível, fica mais fácil. Quando o lugar não é tão bonito, tem que trabalhar um pouquinho mais e tal, pra fazer ficar bom. Mas como a gente sempre se dedica pra fazer o melhor, e às vezes a gente não gosta, mas eles sempre gostam, tá ligado? Porque o nosso trabalho tem muita influência externa, né? Não depende só da gente, e ainda mais pensando em casamento, em evento, depende de todo, eu falo por mim enquanto assessoria, depende de todo um corpo de fornecedores para que tudo aconteça. Eu falo que é tipo como se fosse uma dança, um balé clássico, ou até mesmo uma orquestra, sabe? Porque depende muito, todo mundo tem que estar muito alinhado, muito afinadinho e tal. Então eu imagino que para foto e vídeo audiovisual, de maneira geral, tenha isso também, né? Tem uma... É o sol, é a luz, é o horário que o casal quer casar, meio-dia. Meio-dia, Meio-dia. Casal meio-dia. Meio-dia. Na praia. Entendeu? Então, meio-dia na praia. Tudo No isso verão. influencia, com né? velho de sunga no fã. Ficou maravilhoso, tá? Ficou, mas lutamos. Nossa, ficou, a gente fez, Mas gente. nesse lance que tu falou, tipo, todas essas variáveis que interferem na foto, pro casal, a maioria disso não interfere, porque eles sabem que eles estavam lá. Uma coisa que interfere total do casal gostar ou não gostar do serviço é o clima. Tipo assim, é a vibe da galera. Sim.
Sabe? Tipo assim, se o fotógrafo, tipo, não é legal, tipo, a noiva, pô, não curti essa pessoa, não curti o cara do vídeo. interessa Ela vai o que ele pegar um entrega. vídeo lindo e vai dar um jeito de reclamar. Não Porque não interessa o que curtiu entrega. a vibe. É verdade. Tá ligado? Isso Tu interfere. pode entregar o vídeo mais... Eu ia falar um palavrão, mas... Não tudo bem. falamos palavrão. É, A família brasileira. Eu já mais devo ter falado top. alguns, eu não consigo. A gente pode entregar o vídeo mais top, eles vão achar um problema porque naquele dia tu não bateu com Ó, eles. sabe o que eu falo? Que eu tenho muita sorte com os meus casais, né? Tipo assim, muita sorte mesmo, gente. Já foram mais de 185 casamentos e eu acho que eu não fecho uma mão de casais que eu fiz assim, sabe? Tipo assim, eu tenho muita sorte. Eu brinco que eu falo um ou outro que destoa ali, né? Mas, por quê? Por conta dessa entrega, pelo menos comigo acontece assim, a entrega na primeira reunião, a reunião de vendas ali, né? Então eu consigo fazer essa entrega, eu não tento vender algo que eu não sou, então eu já mostro, eu sou desse jeito e tal. Então, tem casais que são mais assim, que, tipo, não gostam do meu jeito mais, sabe, tipo, expansivo e tal. E ali mesmo já falo, olha, não, beleza, foi... Porque eu sempre falo pros noivos assim, ó, foi por empatia, foi por algo, quando a gente recebe uma devolutiva, assim, eu pergunto, né, é negativa, digamos. Eu sempre pergunto o que fez não fechar. É o tipo de serviço e tal. E geralmente é isso, tá? São os noivos que não se identificaram. São noivos mais, tipo assim, essa menina vai me assustar no casamento, entendeu? Eu vou ficar muito nervoso. Então eu acho que isso faz a diferença ali. Então, Esse filtro é muito bom. muito bom, A gente né? também tem isso Poxa, lá. pra mim é Tu maravilhoso. ser mais autêntico, tu passa um filtro e tu só vem cliente legal, assim. Então facilita muito o Sim, trabalho. pra mim é maravilhoso, porque daí a minha maneira de me mostrar no Instagram, não sei se vocês fazem isso também, eu gosto de mostrar a minha realidade pra que o casal se identifique comigo, entende? Então, assim, muitos casais meus, gente, por exemplo, viraram meus fornecedores, tá? Tive casal que hoje é meu fornecedor de fotografia, desculpa aí, que hoje é meu fornecedor de papelaria, que eu tenho um fornecedor de buffet, que foram casais meus, ou de outros tipos de serviço, ou que se tornaram amigos mesmo, assim, por conta disso, porque eu acabo tendo essa sorte, essa bênção, né, de ter casais que se parecem comigo. Vocês têm isso também? Ou de repente pega um que fala assim, nossa, eu não gostei dessa foto aqui, É muito e é aquela raro. foto que você faz? É muito raro pegar um cliente que não é a nossa vibe. Acontece de vez em quando, porque, tipo, às vezes é uma indicação, alguma amiga que tinha muito a ver com a gente indica, tipo, muito forte. Não, pô, tem que ser ele. Mas esse casal é um pouco diferente, ele acaba fechando. Mas é muito raro. Ai, coisa muito boa raro, isso, muito né? Raro, muito raro. Eu acho que pro vídeo também é bem parecido. E as únicas poucas vezes que teve uma resposta mais negativa foram as vezes que não houve briefing, que daí entra nesse mesmo assunto do tipo assim, alguém indicou, tipo, o casamento é semana que vem, ou por algum motivo o casal não pôde, ou eu não pude na data que o casal podia, e aí só vai, sabe? Eu sempre costumo dizer nas reuniões dos casais que o ensaio, a gente pode fazer quantas vezes ele quiser. Se der errado, refaz. Choveu, não ficou bom? Faz de novo. O casamento não. Entra aquilo que tu falou agora há pouco, que a gente depende de todo mundo. Então eu sempre costumo dizer, casamento é registro. Se teu registro tá chovendo, mas tá chovendo. você tá usando guarda-chuva preto, porque ninguém preparou uma sombrinha, um guarda-chuva branco, transparente, vai ser aquilo que vai aparecer. Não existe mágica, é registro, né? Então, quando isso tá bem alinhado, eu percebo que eu tive uma vez uma noiva que ela me contratou pelo Instagram. Ela me chamou no Instagram e ela falou, todos os fornecedores eu tô contratando pela assessora, mas foto e vídeo eu escolhi. Eu vou escolher. E aí uma das coisas que ela elogiou foi o meu áudio. Que por isso que hoje eu sou o chato do áudio. Eu sou o chato tudo, mas tudo bem. Ele é chato, gente, ele é chato. Resumo da tudo bem. obra. Mas ela elogiou muito o áudio e eles são cariocas e eles vieram casar aqui em Floripa, aqui em Canasvieiras. E aí, eu lembro que eu passei toda a orientação para assessora, para todo mundo, se puder na hora, né, não ter fundo musical e tal, porque algumas situações a gente pode ter, outras não. Então, para evitar, vamos tirar 100% fundo musical das partes faladas do casamento. Só que o local era um pouquinho estreito e quando a noiva entrou, ela tinha um vestido princesa e na hora dos votos, que é uma coisa que é bem raro acontecer, o celebrante pediu para todo mundo ficar em pé. E os músicos estavam no fundo. A assessora estava no fundo e as duas caixas de som estavam lá nas laterais. Assim, dos lados, tipo, na cabeça do casal, assim, tipo, tava muito alto o som, assim, do lado. E os músicos começaram a fazer o fundo musical. E a gente tinha os backups e tal, só que era, tipo, vazou em todos os backups. Ele tava com lapela, vazou na lapela, vazou em todos os backups.
E o fato de eu ter feito um briefing com a noiva, de explicar pra ela o que poderia e não acontecer no casamento dela, me salvou. Porque enquanto o noivo lia os votos, ela olhou pra mim e falou, tipo assim, pra olhar labial, eles estão tocando. E eu falei, sim, tipo, e mostrei a câmera, porque eu tinha falado pra ela assim, na reunião, se a gente começar os votos, ou a parte do celebrante, e eu não conseguir me deslocar, porque eu já sabia que o espaço tinha essa limitação, vai ser assim, eu não posso parar de te filmar pra ir lá e pedir pro cara parar de tocar, né? Não tem como eu fazer isso, porque eu vou perder teus votos, então eu prefiro arriscar e torcer pra que dê certo alguma coisa no final. E eu falei pra ela assim, eu estou filmando, e ela falou assim, pois é. Ai, meu Deus. Não, o momento dos votos ali. O que você sentiu durante os seus votos? Você estava olhando o seu marido? Não, eu estava conversando, dialogando com o meu videomaker e fiquei um pouco desesperada. Então, assim, quando terminou a cerimônia, eu fui abraçar ela, a primeira coisa que ela falou foi, a gente perdeu o áudio, né? Ai. E eu falei assim, olha, perder é uma palavra muito, muito pesada, talvez a gente tenha como recuperar, mas infelizmente não ficou limpo, né? O motivo dela ter me contratado, um dos motivos foi o áudio, não ficou como ela gostaria. Então hoje eu levo pra reunião de todos os casais, ainda mais, toco o terror mesmo, toco o terror literalmente, ó, vai dar ruim. Ele toca. E faço assim o casal entender, principalmente quando a gente tem a narrativa, a entrevista ou alguma coisa antes. Porque imagina que eu tenho quase 2 horas de áudio antes do casamento pra trabalhar e eu perco os votos por causa de uma parada que não foi uma culpa minha, não foi culpa de ninguém, porque, enfim, aconteceu. Então, isso é muito triste, né? Porque... Não, e falando, porque, gente, isso é verdade, tá? Isso é muito verdade do Dione. Tanto que quando a gente vai fazer casamento, eu já coloco no meu briefing lá, não colocar sonorização na cerimônia, eu mando pros músicos. Não colocar sonorização na cerimônia. Mas os músicos, ok, é sim ou não, pelo menos os músicos que eu trabalho, tá ok. Mas eu sei de tretas, que Dione tem tretas com alguns celebrantes, tá? Porque o celebrante... Porque assim, ó, o que eu entendo de um casamento, né? Cada um acaba querendo lutar um pouquinho por aquilo que é seu. E eu, pelo menos o meu entendimento como assessora, é fazer com que tudo aquilo que é de vocês, que é singular, eu consiga juntar num todo, pensando nos noivos. Então eu tenho que trabalhar com as particularidades dos fornecedores e com o sonho dos noivos para que aquilo aconteça. Então eu tenho um noivo que fala pra mim assim, olha, eu não me importo com o Johnny. Já tive um caso assim, né, Johnny? Não tem problema. Ele bota música no vídeo dele, o que eu quero é ter aquela música, eu quero escutar uma música durante os votos, eu quero escutar uma música. Beleza, alinhamos aqui, tá todo mundo alinhado. Mas tem noivos que a grande maioria que vem, casal que a gente tem o Johnny como contratação, eles falam isso, não, a gente quer a narrativa. E daí às vezes rola uma tretinha, porque o celebrante, poxa, gente, porque assim, a realidade é que um fundinho musical gostosinho preenche, isso é fato, entendeu? Do que a voz no seco. Então é gostoso você ter um fundinho musical. Aí o celebrante, mas por quê? Mas aí tem que explicar, mas o outro faz, mas o fulano faz, mas eu faço, mas gente, mas ele não faz, tem contrato, a gente vai pagar multa, por favor. Então fica aquela o quê? Aquela competiçãozinha, aquela briguinha. O Dione é o terrorista do áudio, gente. Engraçado que eu já mandei pra alguns músicos, né? Eu mando lá o nosso roteiro da cerimônia. E tá lá, na hora da cerimônia, um asterisco bem grande que eu coloco. Não colocar música de fundo. Aí eles mandam de volta. Ah, é com o Dione, tá bom, a gente já sabe. Não vamos colocar música de fundo. Eu acho que tudo é um acordo, né? Tem situações, tipo, agora, aconteceu recentemente que a gente fez um evento e que o celebrante, pô, mas e se eu botar? A gente tinha condições de fazer uma gravação separada, então eu fiz um backup geral, fiz um backup só dos microfones e, pra garantir, ainda botei um microfone de lapela no casal, porque eu sou neurótico nesse nível. E aí tudo bem, a gente conseguiu, as caixas estavam no fundo, então não era aquele som alto perto do casal, então nessa situação eu consigo relevar assim e tal, mas eu penso muito na entrega, né? Assim como o celebrante está pensando, como todo mundo está pensando na entrega ali no dia, não que seja menos importante, a minha função é a do Diego, tudo que aconteceu ali. Também, né? Então, assim, poxa, um fundo musical vai deixar de emocional nos votos? Não vai. Quem tem que chorar vai chorar com fundo musical ou sem fundo musical. Essa é a realidade. Mas a nossa responsabilidade de eternizar, ela é muito grande, né? Então, poxa, se é uma coisinha tão pequena que a gente pode evitar o erro, vamos evitar o que é melhor. Tá bom, pai. Mas me conta, Diego, isso é algo que eu sei que acontece nos casamentos com o Dione, é uma exceção dele ali, que ele sempre
pede pra gente, você tem alguma? No tipo assim, olha, não corre, não, a assessora não pode... Ai, eu queria até entrar numa seara contigo Arrumar aqui. o véu Arrumar véu, durante me os ajuda Olha, aqui, Diego. Porque eles chamam a gente de relaxada. Os convidados, os padrinhos, as madrinhas, todo mundo. Arruma o véu. Mocinha, arruma esse véu. Arruma. E eu sei, porque, né, a gente já tem esse acordo. Entrou, eu deixo... Porque você imagina... Eu te perguntei, mas eu preciso desabafar agora, tá, gente? A noiva entrou, tá? Tá aquele primeiro olhar da noiva com o noivo. Um dos momentos, se não teve first look, mais sublime ali, que vocês estão captando. E tem alguém parado embaixo, arrumando, às vezes, sei lá, depende do ângulo da foto. Então, e a gente trabalha muito em casamentos ao ar livre, a gente trabalha com o fator vento, enfim, ar livre. E, então, o que eu geralmente faço é você me fala assim, Luz, você está completamente errada, mude. Ou é isso aí. Eu deixo a noiva entrar, eu deixo aquele momento acontecer. Só que hoje em dia eu tenho brifado as mães, as madrinhas, eu explico antes. Eu deixo acontecer, eu deixo eles chegarem, tem o momento deles. O celebrante começou a falar e tal. Geralmente eu faço um sinal pro fotógrafo e aí a gente vai lá e arruma pra ficar aquele véu impecável. Tira o buquê, bota o buquê no aparador, dá pra mãe. Conta pra mim. Tô certa? Fala que sim. Não, porque, tá certo, é isso aí. Mas o que pega também é que assim, arrumar o véu, pensando em foto e vídeo, a gente não fica o tempo inteiro atrás da noiva fazendo imagem aberta, a gente vai ali fazer tipo 1, 2 vezes. Geralmente a gente até meio que conversa, dependendo do lugar, tipo assim, pô, vamos todo mundo sair do altar pra eu fazer a foto de trás? É uma foto, o véu precisa estar arrumado naquela foto ali. Claro que quem tá ali acompanhando o casamento quer ver tudo bonitinho. Mas assim, pô, às vezes troca das alianças, votos. O véu não vai aparecer, porque às vezes a foto é horizontal lá em cima, mas daí tá o cerimonial arrumando o véu na hora que o noivo vai dar o beijo na mão, sabe? Tipo, outra aliança. Tipo, aparece bem ali naquele acabei meinho. de passar por isso. Sério? Faz pouco tempo. Não fala acabei, porque daí as pessoas vão ficar olhando a data. Não, mas eu faço muito casamento e esse negócio não vai então sair tá bom, agora. Então tá bom. Porque assim, os fatos que a gente contar de casamento aqui, gente, é de 15 anos pra cá. Vai acontecer em qualquer momento. Pô, esse casamento foi doideira. Acontecendo isso, eu fotografando de um lado, a Suelen do corredor, e o negócio acontecendo, nós se olhando assim, tipo, e agora? Tipo, e Não agora? vai O sair, cara né? tava arrumando o véu em pé na frente da noiva, enquanto o noivo tava botando a aliança na mão, sabe? Tipo, Nossa. cara, arrumar o véu é esse momento ali, tipo assim, geralmente, logo que o casal entra, faz esse momento deles se verem que realmente esse olhar é único, não vai acontecer de novo, nunca mais. Esse é o momento. Daí entra, dá uns 5 minutinhos ali, geralmente a cerimonial vem tirar o buquê também logo em seguida, daí eu vou lá pra trás e faço a foto de trás. Claro, 15, 10 minutos depois que começou. Eu falo até pros próprios pais e madrinhas e tudo, eu falo assim, gente, o próprio fotógrafo arruma. O próprio fotógrafo e o videomaker, às vezes eles querem fazer uma cena ali, eles entram, ajeitam do jeito que quer e vai assim, entendeu? Mas eu entendo, mães, pais, por favor. Eu entendo, eu sei a preocupação, por isso que eu brifo eles antes, eu falo, gente, olha só, a gente sabe, a gente tá vendo, mas é porque tem que deixar, é aquilo que você falou, é um registro. Entende? Óbvio, tá um vento absurdo. Eu mesmo pego o véu e eu entrego pra própria noiva. E ela mesma fica ali segurando pra ela não ficar com aqueles cabelos muito puxados e tal. Mas eu tenho isso, assim. E eu aprendi muito com esse moço aqui, chato, que a gente falou, sobre alguns detalhes. Tipo, eu sempre falo pra minhas meninas, não corram. Pode estar um drone lá em cima e tá uma louca. Ainda mais eu que uso o quê? Pessoa bem discreta, uso azul. Né? Então, sai correndo, entende? Mesmo uma pessoa de preto, né? Sai correndo ali. Na então, teoria você já está aparecendo. Já tá aparecendo. Se você correr, você só entrega que você tá Exatamente só isso. sai. Vai caminhando eu e falo sai. Isso sempre Mas não corre. meninas. A gente sempre tenta sair da área de vocês, assim, né? Eu não tenho nenhum tipo de ai, nossa, mimimi ou coisa do tipo de se fizer assim pra mim, ai, o que você pensa que é? Não, eu dou uns 4 metros pro lado, assim, porque naquele momento eu tô pensando somente no casal e no registro que eles vão ter. Tem locais, como o Johnny falou, que pra gente é muito estreitinho, assim, que eu nem deixo uma assessora minha lá na frente. Eu deixo tudo bem prontinho, já deixo lágrimas, já deixo tudo. Inclusive eu contrato ali a mãe ou uma madrinha pra ficar segurando mais coisas se precisar, pra que não tenha nem a interferência de ter uma menina minha ali na frente pra não atrapalhar. Eu penso muito nessa questão de vocês terem uma entrega perfeita mesmo, assim, no dia, sabe? Primeiro que eu penso que se a noiva ficar olhando o casamento dela depois, nos vídeos, na foto, só aparecer a gente, ela vai ficar com um certo ranço meu. Então, eu tenho esse cuidado. Quanto menos vocês aparecem, melhor. Né? Mas principalmente quando tá parado, eu acho. Ou parado, ou mexendo na noiva durante o momento que é do casal. Fora isso, tipo, a noiva tá entrando e tu tá atrás ali ajudando com a cauda. Isso eu acho de boa.
não acho um problema. Sim, porque faz até parte, quando, né? quando a cerimonial aparece trabalhando num momento importante, Sai eu umas acho, fotos legais. eu acho ok. Eu porque tenho uma a foto noiva, massa que você tirou minha. então, que eu a noiva gosto. te contratou, ela te queria lá, ter uma Sim. foto contigo, tipo, ok, não é um problema. O Você problema sabia? Desculpa te interromper, desculpa mesmo, mas eu lembrei de uma coisa com um casamento que a gente trabalhou, casamentos antigos, tá, gente? Que a noiva, ela me. Porque foi antes de começar a história de ter story maker nos casamentos, né? E então, tipo, depois, foi assim, coisa de um mês antes, um mês depois desse casamento, eu comecei a postar os vídeos. E aí eu posto vídeos do meu trabalho, né, gente? Então, nos meus vídeos você vai ver eu cuidando dos noivos, eu fazendo isso, ajeitando o véu e tal, aquela coisa toda. E a noiva de 1, 2, 3 meses atrás veio falar: poxa, cara, no meu casamento não teve isso, eu tô vendo o que você fez nos outros casamentos. E eu falei: nossa, eu lembrava do casamento dela, eu falei assim: meu Deus, eu quase morei no seu véu e tal, porque era um plano B e tudo mais. Ela recebeu as fotos uma semana depois que ela me questionou isso e me mandou pedindo desculpa. Porque eu apareci em várias fotos cuidando daquele véu. Porque foi o que ela me pediu. Ela: eu não quero o meu véu. Aí é algo exceção. A noiva me pediu: eu não quero o meu véu torto, Lu. Pode entrar, mas assim, ó, no beijo. Eu falei: ok. Então, todo momento tava eu lá. Ajeita esse véu, ajeita esse véu. Mas, cara, isso que você falou da foto foi maravilhoso. Porque como te salvou lá a sua reunião, me salvou as fotos do fotógrafo mostrando Pra ela. provar. Eu queria te pedir desculpa porque você aparece em quase todas as fotos. Eu falei: pois então, arrumando o véu. Sim. Mas era trabalhando ali. A gente sempre tenta, trabalhou, saiu. Sim. Eu ia falar, o problema é quando aparece parado, tipo assim, o casal tá de frente um pro outro, fazendo os votos, Pessoa tá e aqui atrás no tem uma celular. pessoa parada. Sabe, É. tipo, pô, daí Fazendo não vários tem nada. como tu entregar isso, porque tá só atrapalhando mesmo. tá ligado? Eu entreguei, não posso falar recente, né? Eu falei. Há 10 anos Eu atrás. entreguei há 10 anos atrás um vídeo em que, tipo, durante os votos inteiro. Porra, eu não era pra colocar agora, mas vou ter Já que vamos colocar. entrar, vou já sei o que ele vai Vamos falar. ter que entrar nessa treta aí, gente. Tá a Story Maker parada assim, ó, mexendo no nariz, mexendo no celular, tipo, com cara de nada e tal. E, tipo, não é nos 30 segundos, não foi ali e fez uma cena, é os votos inteiros, entendeu? E não tem como tirar porque tá aqui, E sabe? não dá pra fazer assim, ó. A gente, na hora, não tem como, né? Imagina, Às vezes não tá nem olhando, né? eu nem tô prestando atenção, a gente tá Ela vendo. não tá te olhando. É, mas assim, é muito difícil na hora ali. E eu sou da opinião, de novo, briefing, né? Então, eu de uns anos pra cá, eu meio que lavo minhas mãos, assim. Eu falo pro casal: combinado não sai caro. Pode acontecer isso, mais isso. Eu não vou fazer nada. Meu ponto é falar com você antes. Por que eu falo do áudio antes com o casal e não chego lá no músico e falo com ele? Porque o músico foi contratado pra tocar. Aí chega o Johnny, né? Você pode não tocar? Como assim? Eu fui contratado pra tocar. Então, se vir da assessora, se vir da noiva, É outra coisa. o máximo que eu preciso fazer é dar uma lembradinha. Uhum. Não, real, a noiva já falou com a gente aqui. A mesma coisa, Story Maker, a mesma coisa pra todo mundo. Tá aparecendo? Fica aparecendo. Porque não é, eu acho que não é um papel meu na hora mandar a pessoa sair. Acho que a pessoa tem que saber que aquele lugar não é pra ela. E daí já rola a treta, que assim, né? Vamos ter que entrar nessa treta e a gente vai ter que depois fazer um episódio 2, 3, 4, não sei em qual, gente, e trazer uma social media, um story maker pra sentar aqui pra poder o fight acontecer de verdade. A gente deixa ela amarrada aqui. Vai ter que ser. Porque o que acontece? Vamos lá. Eu não sei quanto tempo, mas que 1 ano, 2 pra cá? Que Acho surgiu que bastante? depois da pandemia veio mais forte, né? Mais forte, né? É. Eu comecei... Aquele casamento que a gente fez lá em São Bento do Sul, não lembro, que a gente subiu aquele morro. Foi quanto tempo? Foi antes da pandemia, não foi? Porque naquele casamento, sei. Uhum. eu comecei, assim, porque já tinha negócio de stories e tal, mas nem chamava de story maker e tal. E aí eu tinha uma assessora, que ela, como assessora, era uma excelente story maker. E ela é maravilhosa nessa área. E aí ela, tipo assim, ao invés de estar fazendo trabalho pra mim, ela tava filmando. Eu falei: então, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você só filma, porque pra mim não dava pra eu estar ajeitando um véu e fazendo assim, né? E aí começou, acho que bem isso que você falou, depois da pandemia surgiu muito forte. Só que hoje em dia é uma profissão. E tipo assim, ó, e não tem mais o que a gente fazer, não tem mais como reclamar, não tem como ficar chorando, é uma realidade. Começou com fornecedores, né? Ali, basicamente, acho que via mais das assessoras. Só que agora, todos os fornecedores têm. Você tem buffet que tem. Você tem o próprio fotógrafo e videomaker que leva story maker, que eu nem sei. Social media é uma coisa, story maker é outra, né? A gente vai ter que chamar elas aqui pra poder nos direcionar sobre. Mas
Enfim, só que hoje é uma grande realidade. E eu sei que houve uma polêmica aí, que um vídeo viralizou de um fotógrafo conhecido falando tal. E eu queria saber de vocês, assim, qual que é a opinião de vocês e até onde começa o trabalho de um e finaliza o trabalho de outro. Eu tenho, nossa, gente, sobre esse assunto eu tenho vários adendos para fazer, mas eu quero ouvir vocês. Polêmica. Muito polêmica. Eu quero ouvir de vocês porque eu acho que se interferiu em alguma coisa, eu acho que isso daqui interferiu muito no trabalho de vocês. Eu não sei se hoje obrigou, por exemplo, os fotógrafos e os videomakers também a fazer uma entrega no dia do casamento, por exemplo. Porque antigamente você fazia o quê? 30 dias depois você entregava uma prévia, né? Ou, sei lá, às vezes nem existia isso de prévia. Só que hoje você foi lá e teve uma direção perfeita daquela noiva maravilhosa. Eu vim aqui assim, ó. Tirei uma foto e postei no mesmo dia. Treta! Tu tá indo muito fundo. Eu quero trazer esse assunto pra mesa, gente. Com muito respeito, por favor. Mas eu acho que é importante porque os casais precisam saber. Os storymakers precisam saber. Os videomakers, os fotógrafos também precisam saber. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso com respeito, com muito riso. Porque assim, ó, existe, gente. Acabou. Como você falou inicialmente, que antigamente o fotógrafo só falava vem e o videomaker ia atrás, hoje em dia não é mais assim. Nós temos profissionais de vídeo que não, eles têm a narrativa deles pra contar. E ponto. E hoje em dia nós temos os storymakers que faz sim o acompanhamento do casamento desde o início e tal. Eu sei que a gente tem profissionais maravilhosos que trabalham com a gente. Eu eduquei as minhas, tá? Muito conversando com o Dione, assim, eu sempre converso, até porque, gente, o meu papel, a minha storymaker está no casamento para me gravar. Então, assim, ó, ela não tá pra pegar uma imagem perfeita pra entregar pra um casal. Ela está pra me gravar, pra ver eu trabalhando, pra mostrar pros meus noivos como funcionam os nossos to-dos. Então, não tem problema um fotógrafo passar na frente, vocês são a prioridade ali naquele momento. Mas a gente tem também os stories makers que são dos noivos e que estão lá pra fazer um vídeo para Reels, enfim, rápido, mas perfeito para os noivos, que já não é a mesma busca que a minha. Então me fale, abra esse coraçãozinho, Diego, e conte pra gente o que está dentro do seu coração, nessa treta que a gente quer ouvir. Os meninos estão aqui gravando com a gente, eles estão aqui, ó, babando, querendo sangue, mas conta pra gente, vai. Pô, eu acho que pra ter uma conversa realmente mais certa, Profunda. tem que ter um storymaker junto. Teremos. Tem que ter, a gente primeiro vai falar da pessoa assim, ela está presente. Tá, que é mais legal. Pode ser. E aí depois a gente faz. Eu prometo pra vocês que vai ser essa dupla aqui e essa cadeira vai ser preenchida com uma storymaker depois, tá bom? Vou começar aí. Essa história ela começa antes dos storymaker. Porque quando começou o lance do stories, do vídeo com o celular, a gente já se incomodava com o fornecedor, às vezes o próprio fornecedor mesmo gravando. Porque eu acho que a galera não tem muita noção do que a gente enquadra na foto da cena. Acontecia muito de o pessoal do buffet que não tá trabalhando fica lá no fundo filmando a entrada da noiva com o celular. Exatamente aonde estava aparecendo muito. Na cabeça deles, pô, eu tô super longe, eu tô lá atrás, eu não tô aparecendo. Ou então, tipo, na hora dos votos, ficar encostado na parede no cantinho, filmando, só que exatamente entre o noivo e a noiva lá no fundo, aparecendo muito. Então começa aí o problema que a gente já se incomodava com outros fornecedores fazendo o marketing. Só deram nome pra isso agora. Não, eles só botaram um laranja ali. Eles contrataram uma pessoa pra isso. E tipo assim, é muito complicado falar assim, porra, não pode ter. Porque não tá pra não ter, porque tu tem que fazer teu marketing. O que rola, o problema acho que é, a galera não tem noção de como que funciona o casamento. O storymaker, ele tá lá pra fazer stories da pessoa que contratou. Ele não é um fornecedor de casamento. Sim. E no casamento, tem que ser alguém que entende de casamento, em todos os âmbitos. Às vezes acontece da noiva contratar um cinegrafista que é de moda. Sim. Nossa, ele é incrível. Chega lá na hora, ele tá todo perdido. Então ele atrapalha pra caramba. E isso é o que acontece com o storymaker que não entende de casamento. Que ele manja de marketing, manja de reels, manja de fazer um vídeo que vai viralizar, mas ele não entende o andamento do casamento. Porque a gente sempre tem que se antecipar ao que vai acontecer, pra na hora que estiver acontecendo, tu não tá atrapalhando, não tá no lugar errado. Então quando o storymaker não entende isso, ele atrapalha. Daí, tipo, sobre os storymaker também de fornecedores hoje em dia circulando ali. Cara, isso me incomoda, porque a noiva não te escolheu. A noiva não te queria ali. E às vezes foi é fornecedor 5, que te 6 contratou. num evento só, né? A noiva não te queria ali. Quando a noiva contrata um storymaker e essa pessoa aparece na foto, pra mim tá tudo bem, porque se apareceu o John tá tudo bem, se aparecer tá tudo bem, se a storymaker que a noiva contratou aparecer, tá tudo bem, tá ligado? Agora, quando são de terceiros... Não foi uma escolha da noiva, tá ligado? Ela não devia estar aparecendo, tá ligado?
Isso que me pega, assim. E sobre o lance da direção ali, daí tinha que ter um aqui pra nós conversar. Porque realmente, pô, a gente treta, né? posiciona o casal, a gente dirige o casal, a gente escolhe o local, a gente escolhe a luz, às vezes a gente bota um LED, faz a iluminação, tudo certinho, pro Storymaker vir e clicar. Tipo assim. Torto ainda. Não, porque tipo, a gente se Ou divide. não, porque agora os 16, então, 15 Pros, tá tudo... Nesse tema eu vou falar pra caramba. É porque. Abre o seu coração, abre o seu coração. Porque a gente se divide. O Johnny dirige um pouquinho, eu tô roubando cena do Johnny. Eu tô Sim. dirigindo e o Johnny tá roubando cena minha lá no casamento, porque não tem muito tempo, sabe? Então talvez, tinha que ter alguém aqui, a gente conversar, tipo assim, pô, então Agora que tu dirige um pouquinho, pouco, eu vou roubar uma ceninha tua dirigindo aqui, tá ligado? Escolhe onde é que tu vai botar a noiva agora pra fazer a cena. Que eu vou roubar um Sabe o que eu pouquinho. penso, assim, não sei, me falem, tá? É mais justo, né? Mas eu penso assim, ó, beleza, às vezes a Storymaker não dirige, gente. Então, tipo assim, ó, ô Diego, eu vi que você fez uma criação aí, eu peguei essa foto aqui, ó. Não, eu tô fazendo uma foto bem semelhante. Posso outra coisa? Uma coisa que aconteceu há pouco tempo, que eu fiquei um pouco assustado, foi assim, tava rolando um casamento, eu sabia quem que era o fotógrafo. Para de falar pouco tempo, menino. Aconteceu. Corta isso na edição. anos atrás. Tava rolando casamento, eu sabia quem que era o fotógrafo, e no Instagram da noiva começou a rolar umas fotos que, tipo assim, elas não estavam com cara de foto do celular, elas estavam fotos muito bonitas pra serem fotos de celular, mas estavam muito feias se eu pensasse nas fotos do fotógrafo que tava lá trabalhando. Eu fiquei, caramba, por que as fotos dele estão tão ruins? Porque eu não imaginei que eram fotos de celular. Eu imaginei que eram fotos de câmera feitas por um fotógrafo que não estavam tão boas. Se eu soubesse que era foto de celular, eu falei, caramba, a foto tá irada. Tá ligado? Só que eu fiquei pensando, se eu sou uma noiva que tá pensando em contratar esse cara, eu tô acompanhando, e eu tô vendo no Instagram da noiva um monte de foto que não é o trampo que ele faz. Por que essas fotos estão tão ruins? E eu fui descobrir que era foto de Storymaker porque eu conheço todo mundo. Se eu sou uma noiva que só tá acompanhando aquela outra noiva ali, Não, tá vendo. ia achar que era foto do fotógrafo. Então, tipo, como é que resolve isso? Eu tenho uma isso? Storymaker que ela é muito boa, que é essa que eu vou convidar aqui, que ela, antes de começar, ela fala assim, até nos das noivas, tá? Ela fala assim, agora vamos começar a cobertura digital com a cobertura da fulana de isso é tal legal. e tal, e aí ela começa, e depois ela encerra e fala, encerramos aqui a cobertura digital de fulano de tal, então você consegue ver desde o início ali, contar a história que foi feito do Storymaker, do profissional ali, entendeu? Sim. Agora fala isso aqui, fala. Não, uma coisa que foi ao contrário que o Teto falou, se a gente precisa entregar a prévia por causa da Storymaker, na verdade foi ao contrário. A gente precisava ser muito rápido na prévia quando não tinha Storymaker, porque a noiva queria postar alguma coisa e ela não tinha, então a gente começou com prévia antes de existir isso. Hoje não faz nem sentido. Tipo assim, por que eu vou te mandar? A gente mandava muito pro fornecedor, pô, tem que mandar pra decoradora, tem que mandar pra cerimonial, tem que mandar pra noiva, pra todo mundo prévia pra eles postarem. Pô, o casamento tá rolando e eles já estão postando. Eu nunca vou ser mais rápido do que alguém que tá Não no tem celular. opções. É instantâneo. Tu tá trabalhando então, tipo e já assim, postou. como eu não tenho como ser mais rápido, eu vou ser desapeguei melhor. de ser mais rápido. Então, tipo assim, eu faço a prévia no dia. Mas se eu precisar postar no dia seguinte, ou, tipo, foi um casamento difícil, algo estava muito difícil, eu vou precisar editar com mais carinho essa foto. Eu não me incomodo de mandar na segunda, porque eu sei que a prévia a social media já fez. Então tá todo mundo já feliz, já tá postando, já mas tá existe rolando. uma dorzinha no coração de vocês? Existe. Ou já se aceitou? Não, vamos, corta de novo. Existe uma dorzinha no coração de vocês? Pô, eu queria que a primeira aceitou? foto fosse a minha. Eu Óbvio. queria. Antes eu competia com a tia. Por que Putz, surgiu a sei lá. prévia? Porque o casal casava no sábado, no domingo de manhã a tia tinha mandado uma foto no grupo da família, o casal pegava essa foto do celular, postava no Instagram e agradecia todo mundo, falava do dia incrível que foi, não sei o quê. Hoje, às A vezes... foto mais curtida. A foto da tia. Daí eu pensei, cara, eu tenho que me antecipar e essa foto tem que ser minha. Da tia, gostei. Hoje eu não tenho como me antecipar. Então, isso eu fico, tipo assim, pô, eu queria que fosse, mas não dá, não Corta dá. aqui esse corte aqui, ó. Diego Campos falou que tem que acabar o serviço. Volta a tia. Brincadeira, gente. Volta a tia da noiva. Não Queremos é a de tia da noiva. Storymaker, Queremos não é a de tia da Storymaker. Volta a tia, como é que é? Então vamos essa? Isso. Corta aqui, Não, corta pô, aqui, não, corta pelo aqui, amor ó. de Diego Deus, tô Campos brincando, tô fala. Volta a tia. Não, porque a tia atrapalha mais que o A tia Storymaker. atrapalha mais. Tiramos Storymaker, tiramos tia. Não, Storymaker não tiramos, porque até porque eu amo, gente, preciso falar. Eu Gosto tenho um bastante. ponto sobre o Storymaker. Eu Abre o acho, seu coraçãozinho que tá Não, dolorido. É tua vez. eu acho que assim, ó, quando eu comecei a trabalhar com vídeo, isso vai muito de profissional para profissional. Eu sei que o Diego já tinha muito mais caminhada que eu na fotografia, dirigia casal e tudo mais. Eu trabalhei com o Diego, outros fotógrafos mais antigos ainda de mercado também. O que eu fazia? Até hoje eu ainda faço, na verdade, quando eu não conheço o profissional.
cara, eu posso ficar aqui? Cara, você atrapalha se eu fizer isso? Cara, o que tu acha de eu fazer isso? Eu sempre fui assim. E eu percebo que o audiovisual, no modo geral, ele já tem um ego do caramba, né? As pessoas, elas, só por estar segurando uma câmera, elas já acham que, tipo, tem um rei ali que, sei lá, o que acontece com elas. E eu acho que o Storymaker, na grande maioria, eles já estão vindo com esse ego. Por que eu tô te falando isso? Quando o Diego falou há um pouco tempo atrás aqui na conversa sobre quando eu quero fazer uma foto aberta e tal, às vezes eu peço. Só que às vezes ele não precisa nem pedir. Você tá vendo? Já aconteceu várias vezes de eu ver o Diego indo pro final do corredor, eu sei, porra, ele vai fazer uma foto aberta da noiva de costas. Sai todo mundo. Eu consigo ter esse olhar também. Entendeu? E isso é prática, isso é tu aprender, estudar, é conviver aquilo ali, é perguntar, né? E eu vejo que o Storymaker não tá nem aí. Não tá nem aí. Aconteceu, eu faço muito pouco casamento em igreja, mas aconteceu faz tempo. Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. De acontecer exatamente do Storymaker ser contratado pela noiva. E eles não chegaram no casamento com celular. Eles chegaram com Sony, com a mesma qualidade que a minha. A mesma qualidade que a minha. Só que eram completamente sem noção. Os dois. E uma das meninas que estava fazendo Storymaker, o que acontece? Se a gente quisesse fazer a melhor foto, o melhor take, a gente ia se atropelar o tempo todo. Qual é o melhor ângulo para pegar a noiva numa entrada de uma igreja? No meio do corredor. Eu vou entrar de costas, fotografando, clicando, fazendo a cena, porque pegar a noiva entrando, a melhor cena que tem. Por que a gente não faz? Porque eu sei que eu vou atrapalhar o fotógrafo, porque ele sabe que vai me atrapalhar. Então a gente fica todo mundo no mesmo lugar. É verdade. Vai atrapalhar até a visão de convidados. Exato. Tá ligado? O vídeo, ele trabalha... Eu a gente de saber disso, porque vocês ficam tudo montuadinho ali o junto. vídeo trabalha em triângulo. Eu nunca vou pegar e colocar um profissional aqui e um profissional na minha frente. A gente sempre trabalha assim. Então, por isso que às vezes a gente questiona até o local das cadeiras. Mas aqui eu vou ficar com a minha bunda na cara do pai da noiva. Entendeu? Eu já conversei isso com o casal. Hoje eu quase não trago mais porque a gente tem casamento aberto, cada vez mais amplo, mas eu já falei, cara, o posicionamento das tuas cadeiras, eu já pedi projeto. Meu Deus, eu sou chato pra caramba. Eu já pedi projeto da. Tá virando a sessão terapia aqui, peraí. Tá se ouvindo. Eu já pedi projeto do casamento e eu falei, do jeito que as tuas cadeiras estão posicionadas, a gente vai ser forçado a ficar na frente dos teus pais na hora da cerimônia. E ela mudou por causa disso. Então, se a gente pensa nisso, por que o Storymaker não pode pensar? Por que ele não tem que ter a humildade de vir aprender? Não, eles só chegam. E nessa igreja, ela se posicionou na porta da igreja. Na porta. A porta abriu, eu vi nos stories da noiva a melhor cena de todas. Parecia que ela tava com uma 200 na cara da noiva, assim, a porta abrindo. E a noiva ali só pra ela. E a gente pegando quem? As costas da Storymaker, na entrada da noiva. E o que vai pro álbum? Que vídeo que ela vai assistir daqui 15 então, anos? Então, eu tenho só a noiva entrando da quarta fileira do banco pra frente, que a Storymaker foi pro lado. Ó, eu preciso falar. Quando eu ou contrato as minhas, ou quando as minhas noivas contratam o Storymaker. Eu acho que muito por conta desse nosso relacionamento, de eu entender essa entrega final, eu falo muito com ela. As minhas, como eu falei pra vocês, cara, deixa correr na frente e tal. Às vezes elas querem a melhor cena, eu falo, não precisa. Aqui, ó, a melhor cena sou eu, porque sou eu que tô te pagando, então não precisa. Então, ok. As da noiva, eu sempre alinho com a noiva e alinho com a Storymaker. Eu falo assim, ó, ok, você foi contratada da noiva, você tem que pegar, você vai pegar making off, você vai isso, aquilo, outro. Mas o profissional contratado para aquilo foi esse fulano de tal aqui do fotógrafo e esse aqui que é o videomaker. Então, assim, ó, tem a comunicação. O que eu costumo fazer sempre é o seguinte: chegou vocês lá para making off e chegou o Storymaker, o profissional Storymaker, eu junto vocês e falo, ó, gente, esse aqui é o Storymaker da profissional. Óbvio que quando eu já mando para vocês o cronograma, vocês já sabem que tem, enfim. Mas eu junto e falo, olha, assim, assado. E tento passar esse briefing para ter esse respeito mútuo, entende? Sim. Mas eu sei, é uma dor. E que essa dor vai continuar doendo, gente, porque não tem muito o que fazer. Mas essa treta, mas eu acho que ela é um alinhamento e ela mesmo. É uma treta necessária, assim. Porque, tipo, mesmo, mais que a gente fale e tal, o que a gente não gosta, é um fornecedor que chegou e provavelmente não vai sair. Só que a treta, antigamente, era a treta foto e vídeo. Muitos agora anos... botando uma junta, não, pô, hoje acabou a treta foto e vídeo. É muito verdade. raro. É raro. Porque a gente tretou, aprendeu a trabalhar junto. Todo mundo aprendeu a trabalhar junto, sabe? Então, tipo, eu acho que esse é o rolê do
do social media, do story maker ali. A gente vai ficar Vai ter que tretando, aprender vai chegar uma hora que vai ficar tudo certo, tá ligado? Porque Mas tem muita o coisa que você precisa ser falou, alinhada. Pra mim, pra gente aqui, pra mim foi a melhor frase, que é um profissional que entrou no mercado de casamentos e ele ainda não tem um olhar de casamento. Eu costumo dizer que todo profissional de casamento deveria entender o básico de foto e vídeo. Também tem isso. Gosto disso. Não porque as estrelas. Não é isso. É porque. É isso sim. Não, mas é que falando de uma forma mais grosseiramente falando, assim, ampla falando, tudo que vai ficar depois é a foto e o vídeo. Isso é um ponto, não tem como a gente questionar isso. A nossa responsabilidade é muito grande no dia, muito grande. Meu Deus, se tu perder uma entrada de uma noiva, acaba pra ti já aposenta, porque já era. Mas eu acho que se todo mundo tivesse o básico, tu saberia como se posicionar. E aqui não tem nada contra o storymaker, e sim contra a atitude do storymaker no casamento. Tanto que a gente tem várias que trabalham contigo e outras também que eu já trabalhei que, a gente dá super bem. Eu costumo dar até... Hoje virou bem comum eu ser chamado para mentorar, essas coisas assim e tal. Não que eu saiba muito, mas o básico do casamento, como se posicionar, onde ficar, como filmar, essas coisas. Tu pode usar a lente do telefone e tal para fazer tal coisa, que às vezes a pessoa não sabe. Ela é uma pessoa comum que tem um telefone e do nada virou storymaker. De repente. Então, às vezes, ela tá fazendo uma entrada da noiva com a grande angular, ela não precisa usar a grande angular do telefone. Ela pode pegar hoje um iPhone 15 que tem um 5X e grudar na noiva como ela queria. Eu não sei nem o que são essas coisas. Então, acho que exatamente. Eu preciso ir lá no Criando com Dione. Então, eu acho que é muito questão de olhar e de saber fazer do que necessariamente, assim, tipo, uma treta. Eu acho que se as pessoas entenderem e saberem o que estão fazendo, saber, o Diego tá aqui, fotografando a noiva aqui, eu não vou ficar lá, eu vou ficar do lado dele, entendeu? Não tem problema você filmar a cerimônia se você é uma storymaker da noiva. É só você não ficar o tempo todo parado num lugar só. A gente não fica o tempo todo parado num lugar só, sabe? Porque a gente sabe que às vezes o Diego quer fazer uma foto e tal, tirando exceções dos votos e tal ali que a gente tem que ficar, eu tô sempre circulando, eu tô sempre procurando outros ângulos e tal. E às vezes o storymaker não tem essa consciência de evento ainda. E aí é onde pega, é onde atrapalha. Até nos making-off, né? Bem maravilhosinhas, tá? Bem maravilhosinhas. Quando a gente vai fazer, por exemplo, entrega de buquê, às vezes a decoradora ou o decorador vem com o storymaker dele, aí tem fotógrafo, videomaker, tipo assim, já 4, com mais a decoradora 5, com mais o storymaker 6. Nessa hora mesmo, eu tenho optado até nem levar a minha. Eu falo, não, depois eu pego a do vídeo ali, da foto, enfim. Mas você pensa que às vezes essa entrega de buquê tá dentro de um quarto de hotel, que nós temos 6 profissionais, mais 2 pessoas envolvidas e tal. Então, tipo assim, no último casamento que a gente fez, há 10 anos atrás, eu entrei na sala, a gente tava junto, eu entrei e falei assim, gente, seguinte, nós temos tantos profissionais, e na frente da noiva, como que vai ser posicionado? Quem que vai pegar? Eu vou estar aqui, fulano vai estar aqui, você vem aqui, atrapalha aqui? Não, porque a gente ainda tem a mãe que tá presenciando também, tem eu que tô me acabando de chorar nesse momento, então a gente alinha isso, então é aquela velha frase, o combinado não sai caro. Eu acho que se esse alinhamento acontecer, essas tretas podem ir diminuindo um pouquinho, sabe? Mas eu preciso contar um caso pra vocês aqui, ó, só pra nós aqui, ninguém tá vendo. Mas já aconteceu comigo casos assim, da devolutiva, eu acho que eles ficaram muito bravos, não sei, foto e vídeo, assim, há 15 anos atrás aconteceu isso, de um fotógrafo, assim, meio que dar um empurrão na minha storymaker, assim, tipo, ela não tava perto, ela tava perto que ela empurrou, né, mas, tipo assim, ela não tava atrapalhando, ela tava na mesma posição deles ali e tal, e ele meio que, tipo, ou coisas do tipo, assim, ó, eu já vivi isso, tá, gente, e deu alinhar e tal, foi com o Dione, inclusive, e eu queria fazer uma cena com os noivos, depois de casamento ter acontecido, tudo. Era uma cena que eu tinha que fazer ali, que os noivos tinham me pedido e era pra fazer com o celular mesmo. O fotógrafo ficou meio assim comigo, eu acho, né, que foi comigo. Mas ele foi lá e, tipo, meio que passou na frente. De propósito mesmo, real, oficial, e parou. Aí eu assim, mas é que, no caso a gente tá aqui, tá gravando aqui. Não era cerimônia, não era nada, já tinha acabado. Então eu sei que ainda existe essa tensão. Eu acho que essa tensão ainda vai se estender por um bom tempo. Tá? É que foi falado muito mal, né? Então acho que as pessoas já estão indo com ranço. Eu tava pensando que tem uma outra parada. Geralmente, quem trabalha em casamento com foto e vídeo começou de cantinho.
começou fazendo um freela. Uhum. Eu comecei sendo o terceiro fotógrafo, então eu ficava lá no cantinho fazendo Só uma foto. E daí ali eu fui só Verdade. aprendendo. Pegando as manhas, o padre não gosta que fotografe nessa hora. O padre não gosta que passe por Que é trás outra dele. treta, vamos trazer um padre aqui. Não, porque tipo, tu vai aprendendo devagarinho e tu vai ganhando teus passos. Aí do terceiro fotógrafo tu vira o segundo, do segundo tu abre o teu negócio, daí tu começa a fotografar teus casamentos. A galera do celular chegou de cara sendo o chegou, fornecedor principal. Só Ele chegou. fazia vídeo em casa e bum, caiu dentro do casamento. Então eu acho que realmente tem que ter essa conversa. A minha ideia não é tipo ser contra a galera, porque não tem jeito. Não tem jeito, Mas não é tem ter mais essa o que conversa fazer. realmente pra alinhar essas paradas que eles vão demorar um pouquinho pra aprender. Até porque isso reflete muito na qualidade final da entrega do casamento em si. Volta a puxar a sardinha pra mim, que eu tenho uma responsabilidade ali, gente, num casamento pequeno, de estar regendo aí cerca de 30 a 40 fornecedores. 30 a 40, gente, eu costumo falar que é um evento dentro de um evento que tá acontecendo ali, entendeu? Pensa na hora da comida, que vamos ter comida aqui, vamos falar comida também. Então, o que acontece? A gente precisa fazer isso para que a entrega final, e a entrega final eu não falo somente do audiovisual depois, mas a entrega como um todo desse casamento seja perfeito. A minha expectativa, a minha luta, o meu anseio quando eu entrego um casamento é que os noivos tenham os seus fornecedores como um time. Entendeu? Então isso influencia até nas minhas indicações. Eu contratei, o noivo vem e fala assim, eu quero muito o chato do Dione. Eu já sei que o chato do Dione precisa trabalhar com alguém que se alinhe. Então assim, não que eu vou fazer o casamento de acordo com o Dione, mas eu vou trabalhando essas nuances. Famosa panelinha necessária. Eu não tenho, amigo, eu não tenho panelinha, eu não tenho. Tem. Mas eu vou trabalhando. Mas eu vou trabalhar. É outra história, isso aqui é para um outro podcast. Vocês não estão preparados para essa conversa, tá? Sobre, né? Enfim, deixa pra lá. E daí, eu tento fazer com que todo mundo se converse. Mas eu já peguei casamento onde ninguém se conhecia, um é do norte, outro é do sul e tal, e a gente tem que reger aquilo, fazer com que, sabe? Aí eu vou falando pra um pro outro, falando assim, não, mas fulano de tal é muito legal, fulano de tal é muito legal, pra tentar trazer isso, pra não ter essa competição. Porque, gente, só quem perde com isso são os noivos. Entende? Tu Que quer ver contratou os fornecedores e... Uma Treta. situação assim que aconteceu há 20 anos atrás. Assim, quando a gente estuda um pouquinho da reação humana, eu costumo estudar isso pra trazer pro vídeo. Tá com terapia em dia, amigo? Tô, graças a Deus. Sabe? Mas, assim, no sentido assim, de como a gente reage a algumas coisas. O momento do making-off, o first look, ele é um dos momentos mais emotivos antes da cerimônia, né? Porque na cerimônia em si ela vai ser toda emotiva, dependendo da cerimônia. Mas o first, ele é muito emotivo, principalmente quando é com o pai. Então, quando a gente estuda um pouquinho sobre emoção, o que acontece nesse momento? Quando o pai vira e vê a filha de noiva, qualquer pessoa, você tem, o Diego tem, eu tenho, todo mundo que tá aqui tem um tempo para reagir. A pessoa tem um tempo. Tu não vai olhar e não, a pessoa olha, às vezes fala assim, nossa, que linda. Normalmente o homem, o pai, ele é muito assim, ele olha, ele dá aquela, né? E aí ele chora e vai falar alguma coisa. Então tu tem um tempo. Se você não sabe esperar o tempo, tu perdeu a cena. E num casamento que eu tava fazendo, tava todo mundo em silêncio esperando a cena acontecer. E a história meio que é da maquiadora. Ô pai, chega mais pertinho e dá um abraço. Ali tinha acabado de virar, entendeu? A lágrima tava vindo, assim, sabe? Tipo, opa, tem gente me vendo. Então ele já corta aquele sentimento que ele ia ter, porque eu tô sendo observado aqui. Então tu já perdeu a emoção. Então aí você gosta de mim, porque você sabe como é que eu dirijo esse momento, Sim, né? exatamente. Aí você me dá um Então, presente. por isso que eu falo que se todo mundo souber um pouquinho de como funciona esse universo nosso, da foto, do vídeo, a emoção, como acontece, cara, não tem erro. O evento é que nem fazer um evento e colocar um casal de olho claro casando de frente pro sol. Entendeu? Por isso que eu falo, se o decorador tem consciência de que o casal vai ficar o casamento inteiro de olho fechado, ele mesmo vai chegar pro casal e falar, olha, a gente precisa botar a tua decoração um pouquinho pra cá, porque aqui vocês vão ficar de olho fechado. Por isso que se todo mundo tiver o mínimo de conhecimento, salva o casamento. Aí fica pra quem? Pra nós. Pô, eu peguei uma situação... Mas tem inteligência artificial hoje pra você abrir o olho. Não, eu fiz um casamento há muitos anos atrás, que o casamento ia esperar num espaço, tipo assim, quadrado. Esse podcast vai se chamar há muitos anos atrás. E no teto inteiro, ao redor, eram luzes roxas apontadas
para o espaço da festa. Que Luz interessante. roxa é tipo fixa, aquela luz que fica no chão, assim, apontado pra parede, não sei o nome daquilo lá. Isso é uma alegria. LED, os É tipo uns LEDs, LED apontado pra galera e era tudo roxo. da cênica. Da cênica, que geralmente fica no chão apontado pra parede. No caso, tava apontado pros convidados. Então, mano, todo mundo parecia o Barney. E não tinha o que fazer, cara. Não tem luz que mate, tipo, 50 iluminações roxas apontadas pras pessoas, tá ligado? Ficou todo mundo roxo. Tipo, o que passa na cabeça do decorador? Às vezes não foi o decorador, foi a cênica, foi a assessora. Mas pô, a galera Eu tem já que se tive conversar. eu não sei se eu tá posso ligado? falar o nome, não vou falar. Não, mas vai é que pro pode. bem, é pro bem. Mesmo assim, Pode, tá. melhor não. Olha o Mas outro, é claro que que a pode. gente Você estava é num treteiro, evento. né, Diego? A gente estava num evento e estava acontecendo algo bem similar a isso. E a decoradora me ligou, porque ela não estava conseguindo falar com ninguém. Ela disse, Johnny, pelo amor de Deus, chama o fulano de tal e manda desligar aquelas luzes, tá destruindo a minha decoração. Que era exatamente isso, era aquela amarela leitosa, tava deixando todo mundo nos tipo Simpsons no meio do rolê. E ela, pelo Instagram, nos stories que eu fiz, ela viu e me chamou. Não, desliga isso que essa luz não é nossa, entendeu? Pô, mas a cênica não gente. se comunica com a decoração? Sim, tem que se comunicar com a decoração. É outro papo pra treta, eu vou trazer decoradores de cênica aqui também. Porque o que acontece? Mas o que acontece hoje em dia? A cênica também é um profissional à parte que a gente contrata, tá? Dependendo de orçamento e budget, às vezes, vai fazer com o DJ, porque o DJ já tem uns pontos de cênica, ou a própria casa oferece pontos de cênica. E isso é um entendimento que os noivos não têm. E eu acho que faz parte da assessoria explicar isso para os noivos, o que seria essa iluminação cênica. E a iluminação cênica não dá para fazer com qualquer pessoa. Por exemplo, hoje eu não faço com todos os DJs. Eu faço com 2 só, iluminação cênica, porque eles entendem, eles sabem do tal dos pimbins, enfim. Então, a cor que precisa ser colocada, a coloração. Então, o que acontece? Precisa ter essa comunicação, precisa ter a comunicação junto com a decoração de onde focar e também com foto e vídeo. Porque você colocar um monte de ponto de LED, par LED na parede não faz sentido nenhum, muitas vezes. Então, a gente prefere aquelas cênicas que são mais focadas, mas precisa ter a cor ideal, assim. Eu não tenho entendimento, tá, gente? Eu entendo de cênica para iniciar uma conversa. Ponto. Sim. Então, eu não vou me aprofundar aqui em algo que eu não sei, mas geralmente se usa o branco mesmo, ou o âmbar, usa bastante. Mas realmente essa conversa entre fornecedores devia ser Precisa mais acontecer. uma outra parada que rola, é o lance tipo decoração e garçom. Que a decoradora fala pra mim, Diego, a decoração tá pronta, pode fotografar. Quando eu chego, as mesas Não estão tem vazias. nada, Porque o garçom só vai chegar na hora da cerimônia, porque não tem porque o garçom chegar 2 horas antes. Se os convidados só vão pro salão depois que acabar a cerimônia, ele chega na hora da cerimônia, mas ele não dá mais tempo de fazer foto. Então, eu coloco no meu cronograma quando precisa estar tudo pronto e quando os fotógrafos vão fazer a decoração. No casamento há 30 anos atrás que a gente fez, o fotógrafo chegou e falou assim, nossa, já tá tudo pronto. Eu falei, sim, tava lá e tal. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu chego até pro garçom, equipe de metria, por exemplo, falo, monta só essas 3 mesas aqui. Porque o restante você pode montar depois. Mas eu me alinho com o fotógrafo e falo, pode ser, a gente pode pegar esse ângulo aqui só. Aí o fotógrafo, não, beleza, eu não vou pegar todas as mesas. Então a gente deixa 3 mesas montadas pra finalizar. Isso é raro. Por isso que a minha reunião tem quase 1h30. Porra. É raro, querido. Trabalhe mais comigo. Você Mas fica aí. Acho que desde quando eu comecei, assim, eu posso contar assim, nos dedos as poucas vezes que eu tive que alterar vídeo. E teve uma alteração que a noiva pediu, que não deu pra fazer muita coisa, que era referente à luz. E eu lembro da mensagem dela, que ela falou assim, Johnny, a gente adora teu trabalho, mas, cara, olha só, nosso ensaio ia lançar nosso casamento. E eu falei pra ela assim, noiva, fotografia e vídeo é luz. A câmera pode ser a câmera que for. É luz que faz o negócio acontecer. O teu casamento, o teu ensaio foi na praia, no pôr do sol. Nossa, perfeito. O teu casamento foi fechado. E não tinha luz, tipo, não tinha nenhum varalzinho pra alegrar a vida da galera ali, pelo menos de luz. Não tinha nada. Que foi um plano B. Então, assim, tava escuro. Entendeu? Então, assim, não existe mágica. Não vai ficar bonito, esteticamente falando. Vai passar emoção, vai passar tudo mais. Aquela beleza que tu tem de fazer na luz externa e interna sem luz, às vezes a gente se virando com nossos LEDzinhos lá pra tentar fazer alguma coisa, não tem como. É sofrido. E ela entendeu. Ela, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu mostrei outras referências do mesmo local, só que com luz. Ai, gente, por isso que eu falo pros noivos, por favor,
pra vocês aqui, noivos, me ouçam, vamos contratar uma equipe, um profissional bom de iluminação cênica, gente. A gente precisa, isso é muito importante. Faz diferença pra entrega final, faz diferença. Gente, às vezes a gente tem uma decoração, um budget altíssimo pra decor, sabe? Uma decoração maravilhosa, um casamento diurno. Chega à noite, você não vê mais nada. Apagado. Nada, tá apagado, entendeu? Então, é algo que é difícil para os noivos entenderem, até porque é um contrato que a gente fecha mais perto do casamento, porque tudo tem que estar bem alinhadinho, o projeto e tal, e daí não é tão barato, e acaba que tipo, putz, eu tô perto do casamento e eu vou ter que arcar com esse valor. Por mais que já foi previsionado, é difícil, eu sei que é difícil, mas faz total diferença a parte de iluminação. E eu pego esse gancho aqui de iluminação para perguntar para vocês, tá? Uma pergunta. Qual o cenário existe? Primeiro assim, existe um cenário e um horário ideal para fazer fotografia assim, mas assim, o perfeito, assim, sabe, de você olhar e falar assim, Deus, muito obrigada por esse dia. Qual que é o cenário e o horário ideal, assim, na opinião de vocês, para fazer uma entrega perfeita? Você olhar e falar assim, nossa, Pô, eu consigo visualizar o momento certo. Que é tipo, pôrzinho do sol, fim de tarde, o sol meio atrás do casal, assim, caído meio de ladinho, assim, não no meio, meio de lado, assim. E se escondendo atrás de alguma coisa, tipo, o sol vai descendo, descendo, e quando tá começando a acabar, o sol começa a esconder, assim, porra. Praia, campo, funciona? Assim. Em qualquer lugar, que o sol esteja, tipo, meio que atrás do casal e baixinho. Na verdade, eu sempre gosto de fotografar com o sol baixo. Ou nascer do sol ou pôr do sol. Sim. Essa é a luz não é perfeita luz pra mim. mais seca, né? Mais na minha fotografia, o que combina é o sol atrás do casal baixinho. Tá, mas aí eu te pergunto, tá? Os meus noivos, eles querem casar no pôr do sol. A grande maioria. Graças a Deus, se eu tiver que acordar tanto cedo, eu ia estar, né, com a pele um pouco pior. Mas eu sempre indico pros noivos, e aí você de novo, se eu tiver errado, você vai dizer, não, Luz, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu indico pros noivos que a cerimônia deles precisa finalizar pelo menos 1 hora antes da Golden ali, daquele momento de luz de ouro. Porque o que eu imagino? Porque a gente olha essas fotos de Pinterest, que vocês postam essa foto perfeita e os noivos querem retratar essas fotos, entendeu? Agora é treta aqui entre nós dois. E daí é uma foto perfeita, mas eu sei que aquela foto é uma foto marcada. Que foi uma foto pousada ali, né? Não aconteceu naquele momento da cerimônia, porque uma vez que a cerimônia tá acontecendo naquele momento, tchau, acabou a luz e anoiteceu. Você não tem mais aquele outro ensaio. Tá certo esse meu raciocínio, eu tô pensando bem sobre isso. Eu gosto de dar 1h30, tá? Mas aí acaba sendo muito cedo. Mas porque às vezes pode ter um atraso ou outro e tal. E aí tem ensaio de padrinhos e tudo mais. Mas é um raciocínio interessante você ter uma horinha de luz ali? 1 hora é legal porque ele tem uma margem. Se eu tiver 30 minutos antes do pôr do sol, tá top. Perfeito. Porque geralmente essa sessão já é mais rápida, né? Então considerar 1 hora, por causa de atrasar um pouquinho, a gente tem Quando tem 30 assessora, minutos. Né? Pô, o horário de início do casamento que eu acho que é o mais importante, assim, sempre considerar uma boa margem de atraso e tal, se a cerimônia for ser mais longa. Mas, tipo, 1 hora, tipo, contando já com uma margem de erro pra acabar o casamento, tá bom, né? Tá. Depende do lugar também, né? Tipo, tem lugar que o sol vai se esconder antes, então, de repente, a cerimônia tem que ser mais cedo e tal. Mais 1 hora depois. Mas então fala que porque em meia hora a gente faz as fotos. Não é indicado, então, você casar no pôr do sol, no momento. Tipo assim, o pôr do sol tá lá pra 17h30, a sua cerimônia é 17. Não, porra, não. Depende, se for um elopement. Se o casal não quiser foto depois. Mas um casamento normal, se o pôr do sol é 5h30 e não é um lugar que tem, tipo, montanha, né? Porque às vezes, tipo assim, tem lugar que o sol se esconde antes um pouquinho porque tem montanha, tem prédio, né? Mas se o pôr do sol for 5h30, a cerimônia tem que começar umas 3h30, marcar. Pra começar ali umas 4 caso atrase. 4h30 ela tá acabando. Daí a gente tem até umas 5h30. Vou continuar com o meu processo de ter pelo menos 1 hora aí. Porque eu pensei depois tem pai, tem padrinho, tem um monte de coisa pra poder depois focar ali naquela última meia hora. Mas tá rolando um pouco de problema com o horário porque alguns locais muito legais acabam cedo, né? Daí o casal tem que trazer para um horário ruim para foto para poder aproveitar a festa, né? Que daí acho justo também, pô, casa com uma luz mais ou menos para aproveitar a festa, né? Cara, não sendo meio-dia, às vezes das 10 a meio-dia, das 10 às 2, já estamos no luxo já. Mas eu gosto da luzinha do flare, assim, dessa Golden Hour, mas eu sou apaixonado pelo nublado, cara. Pois é, eu sou apaixonado pelo nublado, cara. Eu gosto do nublado. Não aquele preto, aquele céu preto. Mas eu gosto quando, tipo, sabe, aquele diazinho assim, que o sol já tá fazendo. A nuvem tá fazendo o nosso softbox ali. Putz, aquilo ali pra mim é maravilhoso. Eu gosto. E se for pra escolher casar meio-dia, que case
No dia nublado. Que caso um dia nublado. Se é no casamento meio-dia, a gente Verdade. reza pra uma nuvem. E outra dúvida, assim, ó, eu tenho alguns profissionais que trabalham comigo que eles não fazem mais fotografia ou filmagem se o casamento for interno. Por exemplo, se for num clube ou se for na igreja, cerimônia, eles não fazem, só fazem ao ar livre. Vocês têm algum tipo de exceção nesse sentido? Ou tipo, é porque é mais fácil? Qual que é a opinião de vocês com relação a isso? Pô, qualquer lugar eu tô indo. Diego tá em todo lugar. Qualquer hora é hora, né? Isso é Até incrível. embaixo da cachoeira que ele já fez. Já. E eu também não tenho preferência não, pô. A minha preferência é mais pela, tipo, ser legal. Tipo, na igreja, pô, mas o padre é muito massa, a igreja é bonita. Pô, vou amarradão. Ah, é o ar livre, mas, pô, celebrante chatão. Não é tão massa, prefiro na igreja, então. Sabe, só mais pela vibe, assim, um lugar indiferente. Eu tenho. O Johnny é Eu chato. tenho. Ele é chato. Pô, mas pior que tem o lance do vídeo que é mais, que é interfere mais muito questão de difícil. áudio É também muito- na igreja. áudio e a luz, eu abri não. a sessão esse ano pra acho que foram dois ou três casais, assim, e graças a Deus deu tudo certo. Mas o vídeo na igreja, principalmente na igreja católica, e não tem nada a ver contra a igreja católica, mas a cerimônia na igreja católica, ela é muito terrorista pro vídeo. Por quê? Porque normalmente o casal contrata a gente, pelo que já viu. Teve até uma noiva que ela falou pra mim um dia assim, Johnny, eu queria muito aquela cena de drone igual eu vi num vídeo tal. Ela viu um vídeo de drone num espaço verde, lindo e tal, de dia. Ela ia casar à noite na igreja. Entende? Então o casal ele não tem muita consciência às vezes do que não quer, tem. como funciona. E pra mim, que trabalho bastante com narrativa, não ter áudio é desesperador. É o tipo de vídeo que eu edito assim, ó, me dá um bloqueio criativo absurdo. Por quê? Porque não tem nada pra contar. É música e música. Então quando a gente faz uma cerimônia na igreja católica, eu não vou exagerar, mas eu vou colocar aí que 50% das igrejas católicas aqui de Santa Catarina, o áudio é péssimo. É péssimo. Então, ou sai com eco, ou nem sai, ou sai tudo cheio de ruído e tudo mais. E os padres, na grande maioria, não deixam a gente microfonar eles. E outros padres, na outra grande maioria, não deixam mais o casal ler os votos. Então não é que eu sou contra a cerimônia da igreja católica. Eu gosto, acho até bonito. Tipo, acho bem bonito mesmo, assim. Mas não tem história. Porque a gente fica limitado Festa depois. não a festa, não é a cerimônia, a fala do padre ali, Sim. que muitas das vezes não é direcionada para o casal. É uma missa, às vezes, a maioria das vezes, com o casal ali. Né? Tem situações que o casal fica sentado e tal. A gente não tem algo direcionado, às vezes, para o casal. E que a gente consegue linkar com a narrativa. Porque a minha história de narrativa, de entrevista, é que o meu filme de ensaio, ele começa aqui e termina com um filme de casamento aqui. Então, uma sequência. Quando o casal contrata a narrativa aqui e aqui não tem, acabou comigo. Tipo, ferrou muito, assim. Então, para evitar, eu comecei a não fazer mais casamentos internos. Por causa da luz também, porque pro vídeo é terrível, é bem mais difícil, cara. Tu bota um flashzinho, às vezes já te salva. Eu tenho que andar com LED em cima aceso o tempo todo. Tu chega com LED na frente de um casal, de uma pessoa, de um convidado, tu já... a pessoa já não tem como, sabe? Então, por questões de estética e por questões da entrega final do trabalho, eu preferi não atender mais, assim. Você sabe que eu fiz um casamento na igreja e a gente fez uma estratégia para poder pegar essa narrativa do casal, por conta da história dos votos e tal. Quando a cerimônia acabou, no ensaio ali do casal na praia, eles fizeram o momento deles, a gente microfonou eles e eles falaram os votos deles ali. Tá sendo a saída. Somente os dois. Mas tem padre que deixa fazer Tem o padre voto. que deixa, Tem. tem que E deixar. tem que escolher umas um padre celebrações certo, de assim. padre, gente, que é muito Mas também legal, é muito do nada, tá? né? Mas que, assim, às vezes eles decidem no dia que não vai ter. Como agora. Agora, pô, Há 15 há 15 anos anos atrás, tipo, a noiva me ligou, mandou um áudio chorando. Johnny, não vai ter votos. O nosso padre não deixou ler os votos. Daí foi onde eu sugeri, vamos fazer fora, então. Aí a gente fez fora. Então, às vezes a gente do tem que nada. dar um jeito, não, tudo né? dá um Isso jeito. é- Só que, poxa, tu lê os votos no local, no momento, é outra coisa, né? É outra coisa, não tem como tu Daí comparar. acho que é o lance de escolher bem o padre mesmo, assim, pô, se pra ti os votos são Conversar importantes. bem, A alinhar gente sabe bem. que tem alguns padres que são mais acostumados com o casamento, então eles já são mais são mais, tranquilos com esse andamento do casamento, assim, É. né? Não é tanto uma missa, eles sabem que Eu eles estão tento no respeitar ao casamento. máximo. Eu fui esse ano fazer um casamento lá no Canadá, né?
uma igreja... Desculpa. Uma igreja, fala baixo, uma igreja católica, ortodoxa, se não me engano. E o padre, ele passou pra gente toda... Eu sempre peço o briefing do padre. A gente precisa respeitar o local onde a gente tá. Sim. Então, eu conversei com ele, entendi ali como funcionava, a gente tava com um fotógrafo ali, e aí ele falou, olha, a cerimônia vai ser assim, então era um rito da cerimônia, era bem diferente, assim, do que a gente tá acostumado, então eles andavam, assim, por volta do altar e tal, e só que ele falava, ó, aqui vocês não podem pisar, quer anotar, todo o resto vocês podem fazer, mas não pode, então a gente foi, fez uma visita técnica, fez um ensaio ali mesmo, os fotógrafos, e era uma igreja escura e toda iluminada somente por velas. Então, imagina como foi. Mas, cara, deu um resultado muito bom por conta disso, assim. Eu acho que tudo, desde o papo do Storymaker até outros fornecedores, eu acho que é aquela história de o seu espaço começa onde terminou o do outro, assim, entendeu? Então, ok, vamos entender. Mas o padre, ele foi muito maravilhoso. Daí ele falou, não, eu entendo e tal. Só que aqui, até aqui vocês podem ir. Então, a gente se adaptou, se alinhou e conseguiu entregar o melhor pro casal ali, entendeu? Então, eu acho que é tudo uma questão de conversa, de alinhamento, de entender. Porque, gente, a gente trabalha com algo que, é muito difícil. Porque não é algo, né, Sim. físico. A gente trabalha com expectativa e com emoção e com sonho, gente. E como é que bota um sonho pra ser palpável? Entende? Então, tipo assim, poxa, óbvio, né? Tô aqui pra abrir meu coração, noivas. Às vezes, quando a gente pega e fecha um local, uma locação linda, incrível, e os noivos falam assim, eu quero fazer o casamento na igreja, a cerimônia na igreja, me dá até um... O local já tá ali, né? É, porque você pensa Tá assim, meu fechado já. Deus, esse local é incrível. Mas eu entendo que é acima da minha vontade, é acima da minha expectativa. Tem a ver com o desejo deles, com aquilo que eles querem. Então, o que é que Crença, eu família, penso? tem tudo. Óbvio, a história deles é sobre registrar uma história. Então, o que é que eu faço? Beleza, a gente quer igreja, então a gente vai pensar no melhor horário, a gente vai pensar no melhor profissional para fazer isso, a gente vai pensar em profissionais que conseguem, né, se adaptar a isso, a gente vai pensar no horário que você consiga curtir a sua festa lá, ou outras coisas que eu já fiz, por exemplo, faz a cerimônia religiosa num dia, no outro dia faz uma simbólica e tal. Então, assim, a gente sempre traz saídas pro casal para que a gente consiga ter uma entrega de um todo, assim. Porque eu acho até que os fornecedores às vezes ficam meio frustrados, assim. Sim. Não é legal quando o fornecedor fica Tu frustrado. tocou num ponto que há 4 anos atrás foi a minha decisão de parar de... Como é que fala? Reunião com todos, Reunião de de produção. Porque... Vocês acham que precisa? Pô, a gente Eita, não outra tem porquê. treta, outra treta. Não, A é gente porque não tem porquê, porque a gente só concorda. A gente só... Exatamente. Porque assim, ó, o que acontece? Eu ia nas reuniões de produções e tal, no começo, né? A gente tava, reunião de produção, Também já vamos fui lá lá e tal. E aí, Também já fiz, o eu que comecei que cedo. me chateava? Exatamente o que tu falou. Tu pegava, às vezes, uma galera mais antiga de casamento, aquela galera que toma o evento pra si, e nada podia. O casal, vamos fazer... Não. Porque a minha decoração... Não pode ser isso. E eu teve uma vez que eu até meio que discuti, assim, tipo, brincando, mas discutimos com o fornecedor, porque eu falei, cara, tipo, eles estão pagando a gente pra fazer, eles querem fazer, E a gente vai fazer. deixa eu fazer, a gente tá aqui pra registrar. Por isso que eu sou da opinião, cara, tu não consegue, não tá se adaptando a fazer na igreja casamento? Não faz mais. Mas tu não chega pro casal e fala assim, é feio, é ruim, não vai dar certo. Eu também Entendeu? acho. Vai ser na igreja? Pô, olha só, eu não atendo mais na igreja. Pronto. Agora, tu ir numa reunião de produção e fazer o cara dizer que, não, o teu buquê de rosa vai ficar feio porque todo mundo usa. Não, ela quer buquê de rosa. Gente, eu sou especialista Entendeu? hoje em casamento na praia, pé na areia. Inclusive, eu fiz um curso no México para trazer esse conhecimento de casamento pé na areia. Mas pra mim, vocês vão entender agora, noivos, é o casamento mais difícil de ser feito. Existem outros formatos que são muito mais fáceis. É muito difícil fazer casamento pé na areia, porque casamento pé na areia, ele precisa ser 100% perfeito para ser perfeito. Se um ventinho é uma areia, é um negócio, é um ser humano que tá ali. A maré sobe. São muitas variáveis. Mas eu me especializei em tentar contornar todas essas variáveis. Então, tipo assim, por quê? Porque é o sonho da pessoa. Tipo, você vai falar, não, porque não dá, porque não quero. Você quer pé na areia, e eu sou chata, tá? Os decoradores ficam até com um rancinho de mim, mas eles são meus amigos, então passa. Porque eu falo assim, eu quero até o final tentar. Eu tô vendo, um dia eu fiz um casamento, que eu tô gravando até uns stories nesse vídeo, e atrás de mim tá uma nuvem preta, assim, de tipo assim, vai cair a maior tempestade. E eu gravando assim, gente, nós estamos aqui, falta 30 minutos pro casamento e ainda estamos pensando se vamos fazer pé na areia, porque... E eu ri depois tanto, mas é porque aquilo era a minha verdade.
Então, o decorador abraçou comigo a causa e falou assim, eu tô com tudo pronto. Sinaliza onde vai. A noiva abraçou, então, tal. Aí, obviamente, não deu, né, gente? Porque, né? Mas a gente tenta, o máximo, realizar o sonho, porque não é sobre nós. É sobre eles. É sobre eles, entende? Então, a gente precisa pensar, por isso que eu falo, precisamos pensar como um time, porque é sobre o time. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, que esse papo tá muito gostoso, mas a gente tá tipo que nem a inteligência limitada aqui, que já foi mais de 1 hora. Eu tenho muita coisa pra conversar com vocês ainda. Eu quero muito falar sobre fotografia de celular hoje em dia. Eu quero falar sobre a questão do buffet, mas eu acho que a gente pode tentar deixar isso pra uma próxima conversa, onde nós vamos trazer aqui um convidado especial, tá? Para conversarmos e o profissional de Storymaker poder falar esse outro lado e também a gente poder trocar mais ideia. Eu amei demais, assim, ó, trocar esse conhecimento com vocês. Eu acho que é muito importante, até para nossa audiência também. Eu acho que é importante eles saberem isso e também trazer um pouco de humanidade dentro do profissional de casamento mesmo, assim, sabe? Me fale o que vocês acharam. Acho que a gente falou pouca treta, pô. Precisava de mais horas aí. Se chegasse no buffet, nós ia ficar mais Meu Deus, então, eu pensei nisso. A gente vai deixar o buffet pra depois, porque eu pensei nisso, que ia dar muita treta. Pensando em fome ainda, né, gente? Lidar com fome é complicado. Não, achei bem bacana. Acho que é interessante trazer essas pautas. Acho que ainda tem poucas pessoas falando, principalmente da maior treta que é o Storymaker. Acho que tem pouca gente falando ainda. E precisa ser falado. Precisa ser falado, e eu acho que as pessoas que trouxeram isso, da forma que trouxeram, não foram muito felizes, às vezes, na forma de portar, porque a gente não está dizendo que não é para ter. A gente só está dizendo que as pessoas precisam estar preparadas para fazer. Assim como a gente teve que passar por essa fase de aprender, cara, não é só tu cair lá e fazer. Gente, a assessoria passou por isso, porque tinha uma época que, tipo assim, quem é você? Você tá aqui pra quê? Pra que serve a assessora? Ah, tá, eu tô trabalhando, mas você tá fazendo o quê? Como assim? Eu vou te pagar pra você... Vai fazer o quê? Você entende? Então, a assessoria também teve que achar o espaço, que também isso é uma história pra uma outra conversa, teve que achar o espaço. Acho que todo mundo teve que fazer isso. Os tipos de buffet, agora a gente tem muito finger, por exemplo, teve que encontrar o seu espaço. E eu acho que é o que você falou. É sobre uma caminhada que talvez o Storymaker ainda não conseguiu traçá-la totalmente, entendeu? Eu não sei se a amiga que tu vai trazer é a amiga que a gente tá pensando. É a nossa amiga. Mas... Porque eu não quero que derrame sangue aqui, só um pouquinho, mas entendeu? Assim, não puxando sardinha, quando ela vier aqui a gente fala nomes, mas é incrível o que ela consegue fazer e ela não aparece. É verdade. Entendeu? Ela tá sempre com a gente, ela faz cenas que tu acha assim, caraca, ela fez tudo isso como? E ela tava com a gente. Então, acho que é isso. Pô, o Diego fez essa foto. Pô, nem vi o cara fazer essa foto. Pô, o Johnny conseguiu fazer a entrada. É isso, é sobre isso. É sobre você saber se posicionar, te dar o melhor resultado que você conseguir, mas respeitando o outro profissional que tá Eu ali. acho que ela traz também uma humildade de fazer assim, oi Johnny, tudo bem? O que você acha disso? Como é que a gente pode fazer isso? Sim. Eu posso fazer aquilo outro? Eu peguei essa sua direção aqui. Será que tem como a gente trabalhar aqui? E em nenhum momento a gente é autoridade sobre elas. Isso é muito importante falar. A gente não é autoridade sobre elas. É um profissional a gente tá uma vez no casamento, a mesma galera. Então, em nenhum momento a gente quer passar que a gente, assim, não, tem que vir pra gente. Não, jamais. Faz o teu e tá tudo certo. Assim como tem vários casamentos que a gente chega, acredito que pra ti também, que tu nem fala com o filmmaker porque o cara nem olha pra ti, a foto nem olha pra mim, eu nem falo com o cara. Mas cada um sabe o que tem que fazer. Que loucura isso. Acontece. Quando a noiva fala que é alguém que eu não conheço, eu só quero saber, gente boa. Beleza, mas se o cara for gente boa, a gente vai chegar, vai conversar certo, né? E vai dar tudo certo. Se o cara for meio daí já fica difícil. Se não tiver conversa, eu já fiz evento que eu cheguei lá, eu cheguei. E aí, eu já. Sabe como é que eu chego, né? Eu chego daquele jeito já. O cara. Tá. E foi por ali. Eu não gosto de panelinha, tá, gente? Mas nessas horas até dá pra defender a panelinha. Mas não tem uma panelinha necessária. Não é tipo a panela, mas tipo assim, pô. Eu sei que esse cara é bom, panela, eu sei que esse maior. cara tipo assim, ela não é porque tu não vai ficar grande. trazendo pro casamento fornecedores que tu não sabe quem é. Eu era contra, tu não vai ficar querendo a favor. Ela é nesse eu gosto de trabalhar com quem eu não conheço, mas eu faço uma pesquisa bem sinistra. Mas aí tu se arrisca, assim, tipo... Só se os noivos querem muito. Não digo de tu cortar um fornecedor que o noivo quer.
Mas, tipo, tu tentar ajudar pra tu Sim, ter um óbvio. time. Tu tem um teu Sim, time. Tu eu não vai tenho botar ali fornecedores que, tipo, são bem conhecidos no mercado e que eu nunca tinha trabalhado antes, que aí eu fico tentando trabalhar com ele até Sim. pra ver como é que é a experiência ali, né? Mas se é alguém assim, nulo que eu não conheço, é só se os noivos trazem mesmo. Porque, como a gente tá falando aqui, gente, são muitas variáveis. E a Pode resposta acontecer cai em muita ti, né? coisa. Pode acontecer muita coisa. O único lance da panela que eu acho zoado é o cerimonial cortar um fornecedor que faz ou o quê? falar Aí mal é um do problema. fornecedor. Tipo, É, trabalha isso com é um o Johnny não, que ele é problema. chato pra caramba. No caso, seria uma verdade, mas mesmo assim... Mas tu trazer a pessoa que tu sabe que, ó, esse aqui eu já trabalhei, eu sei que é da hora. Ah, tu quer outro? Beleza, Eu tenho um mas... diferencial que o Johnny sabe, né? Os noivos gringos. 85% dos meus noivos, se não mais, eles são de fora do país. Então, o que acontece? Quase que 100% das escolhas deles passa pelo meu crivo, assim, entendeu? Então, a maior parte dos fornecedores que eu trabalho já são fornecedores que eu trabalho porque eu não posso ter um perigo de ter uma entrega. Imagina que o teu noivo vai conhecer todos os fornecedores, o local do casamento, todo mundo no dia do casamento. É diferente de quando você trabalha com noivos da região ou até mesmo do Brasil, que tem a oportunidade de vir, de conhecer. Então, é muito complicado. E mesmo assim, eu sou aberta a trabalhar com fornecedores novos. Mesmo assim, eu não sou tão fechada. Mas, pra mim, ainda, que a maior parte dos meus noivos são do exterior, é muito tenso, gente. Porque imagina, o noivo chega e fala assim, yeah, that's okay. Eu falo, that's okay. E assim vai. Então, é complicado. Mas a gente vai conseguindo. No fim, tudo se resume em briefing. É verdade. Não, ser gente boa lá na hora. Tudo se resume em briefing. Só ser gente boa na Gente hora. boa. Eu acho que gente boa Não, ainda é uns não, 80%. Não, hein? mas que eu digo assim, do modo geral do que a gente falou até agora, tudo cai dentro do tipo assim, cara, eu te avisei. É. De uma forma mais reta falando. Meu Deus, essa é a minha frase interna, mas eu falo com um pouco mais de carinho. Mas não, a gente não fala assim pro casal, mas é aquilo que fala assim, gente, se o áudio, um dia eu falei pra noiva, ela falou assim, meu Deus, ele tá me deixando com medo. Eu falei assim, não, se o teu áudio der ruim, tu entenda que eu estou com 4, às vezes, backup ao mesmo tempo. A culpa não é minha. Entendeu? Tu consegue entender que eu preciso do DJ, que precisa da mesa, que precisa do microfone, que precisa que a bateria do microfone esteja boa, porque se começar a pifar no meio do casamento... Então, se você comunica isso, se você avisa isso, que pode acontecer isso e a culpa não é tua... E contrata E às vezes até quando a culpa é tua. Tipo, de tu atrasar, de tu qualquer coisa, se tu comunica. Pra uma outra conversa isso, Diego, pra uma outra conversa. Tudo que é comunicado, eu acho que o cliente final, ele fica feliz quando você explica. O negócio é não sumir. É verdade. Ai, gente, eu tô amando o nosso papo aqui. Mas antes da gente finalizar, eu quero, assim, ó, eu não sou o Vilela. Um dia chegarei lá, quem sabe, vou pedir presente pra vocês. Vocês vão ter que me trazer presentes. Mas, por enquanto, eu queria que vocês me contassem uma história breve, assim. Pode ser engraçada, pode ser de chorar. Eu não tenho lencinhos, tá? Então, calma. Mas de algum casamento que marcou vocês, assim. Conta pra mim. Ou um casal, ou um ensaio, alguma coisa que marcou. E aí pode ser marcado em qualquer nível. E desde tragédia até, meu Deus, fui me esconder, que nem eu já tive esse caso, né? Fui me esconder e fiquei rindo 20 minutos sozinha, esperando acontecer. Quem quer começar? Vamos lá. Não briguem, meninos. Não briguem. Eu tenho várias, né? Pô, eu faço isso... Puxa, 30 anos aí. 15 anos fazendo isso. Conta uma de 15 anos atrás. Pô, pior que o meu primeiro casamento foi muito especial. Eu amo histórias de primeiro casamento. Foi o primeiro casamento. Tipo, eu não tinha nada a ver com fotografia de casamento, né? Minha pira era fotografar surf e skate. Daí, quando eu fiz o curso básico, o professor do curso era fotógrafo de casamento e me chamou pra ir no casamento com ele. No primeiro casamento foi quando eu entendi, não, pô, é isso, tá ligado? Ele me deixou num cantinho da igreja, era na base aérea, aquela igreja bonita da base aérea lá. Me deixou lá num cantinho em cima, assim, com uma 70-200, com uma lente grande. Que eu podia pegar, tipo, fica parado pegando gente chorando. Meu trabalho era isso, era pegar a emoção, só isso. Daí, tipo, a cena é a entrada da noiva. O noivo era militar, era piloto de avião, então ele tava com a farda branca. Daí, tipo, a noiva começou a entrar assim, a noiva abriu a porta, ela começou a entrar, ele sozinho no altar começou a aplaudir. E ele aplaudindo ela, a igreja inteira levantou e começou a aplaudir junto. Então, tipo assim, porra, foi aquela energia bizarra, porque a igreja é um espaço pequeno, todo mundo aplaudindo, e a noiva entrando, e eu, tipo, de 70-200, eu só vi o rosto dela. Eu enquadrei, tipo, só ela e o pai dela, e ela, tipo, chorava de soluçar, sabe? Quando tu dá aquela respirada, assim, tipo, e eu vendo tudo muito de perto, porque eu tava com a caneta dizendo, eu só via ela, assim, daí comecei, pô, tem os pais, eu comecei a fotografar os pais dela, sabe? Tipo, os pais dele, né, sentado aqui, quem tava aqui chorando nos primeiros bancos ali, e ela, e aquela parada toda acontecendo, assim, aquela choradeira, aquela energia,
Tipo assim, essa é a maior lembrança que eu tenho, tipo, de por que eu sou fotógrafo. Foi tipo, quando foi que... Acabou essa... com você agora, que história linda! Essa é meu primeiro momento com fotografia é esse. Nossa, o meu primeiro momento foi tão bizarro, eu acho que eu nem vou contar, mas, meu, sensacional, que história linda, Diego, parabéns. Obrigado. Agora, sinto muito. Fechou, galera. Eu podia contar também o dia que eu comi a comida no lixo, mano. Não Pois tem, você tinha que ter sido o primeiro. Pois é, porra. Mas eu tenho duas histórias, assim. Eu tenho a minha história de quando eu comecei e tenho a história de um casamento importante. Então, eu acho que eu vou me apegar, talvez, porque como eu comecei também foi muito legal. Mas como você começou, compete como ele começou? Não. Brincadeira, vai. Não, e sim, depende da lógica que se vê. Mas eu acho que pra mim, acho que meus quase 10 anos aí de casamento, eu acho que o que mais marcou foi Egito, né? Ai, sensacional. Acho que foi. Porque é uma parada que, tipo, tu não imagina, né? É um negócio assim que, tipo, tu tá aqui, de repente tu abre a tua janela e tu tá com as 3 pirâmides ali, uma coisa que tu vê num filme. E o que mais me marca é que eu sou amigo do casal até hoje. Então, a gente passa ano novo junto e tal. Então, a gente não era amigos, a gente não se conhecia. A gente se conheceu no casamento e hoje a gente é amigo que frequenta a casa um do outro. Então, eu acho que foi uma experiência muito, muito, muito louca. E assim, não... Como foi quando você recebeu esse convite? Eu fiz o casamento da amiga dela há muito tempo atrás. Foi em, acho que 2018 ou 2019, eu não lembro. E aí, nesse casamento, aconteceu uma coisa também da lágrima que foi muito louco, porque esse noivo do Egito, ele tem uma facilidade, ele vai ver isso vai depois, mas ele tem uma facilidade de chorar, assim, sabe? E aí eu lembro que, como a gente sempre trabalha com 2 câmeras pro vídeo, a gente tá sempre focando muito nos protagonistas, que são um casal. Só que foi num lugar pequeno e eu tava numa posição que eu conseguia ver ele, assim. Então, na hora dos votos, eu tava aqui fazendo esse casal, né, de amigos deles, e eu não conhecia eles ainda. E eu vi eles chorando. E eu, pum, e pum. Só fiz aqueles 10 segundos de cena e tal, e eu usei no vídeo. E marcou muito eles. E aí eu fui chamado pra fazer um ensaio com eles num passeio de balão. Que foi aqui a Praia Grande SC, eu acho que é. Nos canyons ali. Né? É isso, é. E daí a gente foi fazer... E nesse casamento eu fui contratado para quase um ano depois desse ensaio. Que legal! E daí a gente foi para esse ensaio, eles já tinham o Egito tudo em si. Eu não era uma cogitação para viagem e tal. E eu gosto muito, quando eu não estou fazendo uma narrativa de entrevista, de ser documental. Então eu fui nessa linha, eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer num balão? O balão vai voar, eu vou fazer o quê? Tipo, como é que faz o ensaio no balão, né? Eu pensei, poxa, eu vou pegar uma grande angular, uma lente, vou tentar pegar tudo e tal. E aí eu tive a brilhante ideia de microfonar ele. Na hora eu pensei, cara, vou botar o microfone, não sei o que pode acontecer lá em cima, vou botar o microfone nele, microfonei ele. E aí, era na época do IGTV ainda, que tipo, tu postar um vídeo no Instagram pra dar 1000 views, era aquela batalha absurda assim e tal. E eu lembro que eu cheguei em casa, fiz o Reels, o IGTV e postei. Porque na hora que a gente tava fazendo a filmagem ali do balão, foi uma euforia muito grande, porque ninguém nunca tinha voado de balão. E era um dia que o piloto tinha falado que não tinha instruções para não ir tão alto. Oh, que querido. E ele foi muito alto. Então, teve um momento que a gente tava conversando tal, e de repente a Amanda, que é a noiva, ela falou assim, cara, que frio. E daí o piloto entregou um cobertorzinho e ela se cobriu. Daí ele falou assim, tá sentindo frio, sabe por quê? Porque a gente tá passando as nuvens. Quando ele falou isso, o balão começou a atravessar as nuvens assim, e era aquele tapete de nuvens e o sol, e aí todo mundo chorou, foi uma choradeira do caramba, todo mundo chorando, e eu peguei a cena do noivo chorando. E esse vídeo que viralizou tem 1 minuto. Eu postei, eu lembro que eu fui dormir, tinha 80 views, eu pensei, ok, segue o padrão, segue o normal. Fui dormir e quando eu acordei no outro dia, o telefone vibrando, o vídeo tinha viralizado. E aí era jornal do Praia Grande SC pedindo vídeo, era põe na tela amarelo, era não sei o que, tudo quanto é gente. Cara, assim, ó, eu recebi, eu acho que sem exagerar, umas 60 mensagens de pessoas pedindo vídeo pra passar em algum lugar. E muito prefeitura, e não sei o que e tal. E aí eu lembro que ela me ligou e falou assim, cara, não tem jeito. Tu tem que ir pro Egito com a gente. E aí eu falei, não posso ir pro Egito com vocês, porque eu tenho um casamento no dia. E aí ficou aquela coisa assim, poxa, Egito. Caraca, Egito.
putz, eu preciso ir pro Egito, sabe? E aí ela, não, tu vai, eu só não sei como, mas tu vai, fala com o casal. E eu, como a empresa carregava até então meu nome, eu falei assim, caraca, mano, como é que eu chego pra um casal e falo pro casal assim, olha só, não vou no teu casamento que eu vou. Mas aí eu chamei o casal e falei, olha, surgiu essa oportunidade e tal. Eu lembro até hoje, o casal tava dirigindo, indo pra algum lugar, e eles falaram assim, cara, a gente ia ficar muito chateado se você não falasse isso pra gente e perdesse essa oportunidade. E aí, enfim, fui pro Egito e foi uma experiência muito quase chorei, quase muito gente boa. A gente ficou 15 dias lá e foi algo surreal, assim, Eu de tudo, acompanhei assim, tudo. de tudo. Foi uma... Cara, eu não tenho como descrever, assim, porque eram 17 pessoas, então, que não se conheciam, eu só conhecia a assessora, que era amiga minha, e o resto eu não conhecia, e o casal, né, que eu tinha feito casamento, o resto eu não conhecia ninguém. Então, e a gente virou amigo de frequentar, assim, e tal, passar datas comemorativas juntos, assim, então acho que pra mim isso marcou muito, assim, porque... Primeiro que foi Egito, né? Tipo, não foi, tipo, sei lá, lugar aqui que tu... Cara, foi quase 40 horas de voo. E aí tem todos os perrengues. Cara, se contar aqui vai longe. Porque a gente, olha, quase foi preso. Meu Deus. Nossa, vai longe. É muita história, assim. Então acho que foi a que mais marcou, assim, de tudo, assim, foi o Egito. Eu acho que eu não tenho coragem de contar a minha história, porque, nossa, a história de vocês me levou pra um lugar. Se eu soubesse que ele ia sacar a carta do casamento internacional, eu tinha sacado a minha também, pô. É verdade. Canadá, tamo aí pra jogo também, poxa. Pra Inglaterra, né? Não, fui pra Alemanha. Alemanha, que sensacional. Sozinho, sem falar inglês, sem nada. Ai, que querido. E ainda bem que voltou, né? Voltei. Então, cheguei deu tudo certo. Tá tudo bem. Não, a minha internacional foi muito boa, mas eu queria contar a minha experiência ali. Eu acho que foi meu segundo casamento, não lembro. Gente, mas é pra rir, tá? Então contenham-se. Riam, mas com um pouco de, né? Enfim, eu nunca contei essa história, assim, não pra ninguém, porque algumas pessoas sabem, mas nunca contei essa história pra vocês, por exemplo, tá? Então, se contenham. Fui fazer meu casamento, né? E aí, tipo, imagina, gente, era crua, zero. Eu já trabalhava com eventos há mais de 10 anos, mas evento corporativo e tal. Eram os meus primeiros casamentos ali. Eu tenho pra mim que foi meu segundo casamento. E tava ali no local e tal, a noiva chegou e tal, fez foto com buquê e nananã, porque o local era um local, não vou dar muito spoiler, você faz cerimônia em outro local. E daí... Gente, eu com a minha assessora, no radinho, e na época, eu não sei porque, eu dava rádio pros DJs também. Eu acho que era pra dizer assim, ó, troca música, entendeu? Tipo... Isso, então, hoje eu não faço isso, porque sabe, tipo assim, o que acontece em Vegas, fica em Vegas? O que é falado naquele rádio, só fica ali. E daí eu tava tal, troca a música da noiva. Gente, a noiva entrando. E ela entrando, daqui a pouco a minha assessora fala assim, Lu, cadê o buquê? Mentira. No. O Diego está em silêncio, ele não fala nada. Diego não ele tá paralisado. Gente, aí eu fiz assim, o quê? A noiva tá entrando sem o buquê. O cortejo eram 3 passos, não dava nem tempo de eu remediar. O que não tem remédio, remediado está. E o DJ, que buquê? Do nada o DJ entra no rolê. Gente, eu desço correndo, eu pego aquele buquê e eu pensei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu não tenho condições. Como Nossa. assim? Tal. E eu, tipo, mas exatamente, foi há uns 15 anos atrás, tá? Não. Ontem, tá ligado? Semana passada. Semana E passada. daí eu não, porque nisso eu mais cuido disso. O DJ já achando que era culpa dele. Como assim, buquê? Música, A música do buquê. E eu, não, eu vou pegar o buquê. Meu Deus. O DJ achando que ia jogar o buquê já ali, E a tá ligado? assessora, tipo assim, ela só fazia assim, ó, meu Do Deus. nada ele mete uma Beyoncé, tá ligado? Ele sabe da noiva. Gente, eu sei que eu peguei esse buquê. Minha noiva aqui, ela nunca casou também, né? Eu sabia que precisava de um buquê, eu acho. Ela chegou no altar, eu sorridente, contente, como se nada tivesse acontecido. Quando ela chegou no altar, toma esse buquê. Fica, segura. Aí eu lembro do olhar dela, ela fez assim, tipo, muito interessante. Pegou aquele buquezinho dela ali
E segurou e tal, e saiu na cerimônia. Eu nem lembro, tá, gente, quem era o fotógrafo, faz muito tempo mesmo. Mas eu lembro de ter falado pra ele assim, olha, vamos depois, porque quando sai, faz as fake news ali, vamos fazer ela entrando de novo, se salvar minha vida, e a gente tem uma entrada dela com o buquê. Ele, claro, tal, não sei o quê. Daí a gente fez, depois, vamos fazer aqui cena de novo e tal. Aí fez a cena, deixei o pai ali, ela fez a cena com o buquê. Gente, eu tremia. Mas como a história de você, a do Diego, por exemplo, que esse momento tão especial fez você pensar assim, eu quero fazer isso pra sempre. Depois que passou o meu susto, eu pensei a mesma coisa. Eu falei assim, eu quero fazer isso pra sempre, mas eu preciso melhorar. Eu preciso aprender. Lembrar do buquê. Não dá, porque a minha cabeça era assim, ó, poxa, eu sou secretária executiva de formação, eu tenho pós em produção de evento, eu tenho pós em gestão de tempo, eu tenho um monte de currículos, eu já fiz vários eventos corporativos e tal, e eu entendi que o casamento ia ser a mesma coisa. Entende? Dali eu falei, não, peraí que eu vou ter que me focar. Daí eu fui buscar cursos fora de gestão de casamento, eu fui me aprimorar um pouco mais, até eu ir fazer esse curso no México de especialização de casamento na praia e tal. Então, eu fui trazendo esse know-how aí, porque eu pensei, ok, eu gostei demais disso, mas eu nunca mais posso esquecer um buquê, meu Deus do céu. Esse é o lance, né? Tipo, fornecedor de casamento é fornecedor de casamento. Tem que aprender no casamento. Tem que aprender no casamento. Não adianta tu ser muito bom em outra parada. E aqui, ó, nunca contei pra noiva. Oi, noiva, tudo bem? A gente ficou ainda com contato durante muitos anos, tornamos amizade mesmo, assim, mas eu nunca tive coragem de falar assim, então, sabia que você entrou sem seu buquê no seu casamentinho, sabia? E aí, mas e assim, eu nunca tinha contado essa história antes, eu já tava pensando em gravar um vídeo lá dos meus casos de casamento, contando essa história, porque eu acho que faz parte, os erros fazem parte. Entende? É a máxima, né? A gente só não pode permanecer errando sempre naquela situação. Mas hoje, gente, o meu checklist, vocês sabem que vocês recebem, né? O meu checklist, ele é gigantesco, justamente por conta disso, assim, sabe? Tipo, eu acho que essa história do buquê lá no início me fez pensar, não dá pra voltar. Entende? Não dá pra voltar e você fazer de... só um pouquinho, volta noiva, pega o seu buquê e vai. Então hoje meu checklist ele é assim, ó, 10, 15 páginas, eu não tô nem aí. O fornecedor briga comigo às vezes, mas eu falo, é sobre isso, gente. A gente precisa fazer uma entrega perfeita. Leia esse negócio aí e não me incomode. Porque é sobre essa entrega. Então, a história de vocês foi muito linda. Desculpa, gente, mas a minha foi essa. Eu esqueci o buquê da noiva na entrada da noiva, gente. Olha, eu acho até que o cortejo ter sido pequeno me ajudou. Porque se fosse muito longo, daria tempo. Todo mundo ia anotar. Foi muito rapidinho, todo mundo, e foi. Ia aparecer uma tia do nada. Mas a noiva também esqueceu. Todo mundo. Acho que assim, ó, precisava? É pra entrar com o buquê? Foi um casamento alternativo, entendeu? Ai, gente, olha, eu quero agradecer muito, muito que vocês toparam essa aventura aqui comigo, de ter essa conversa gostosa, da gente poder falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vive, porque querendo ou não, a gente vive muitos porcentos da nossa vida idealizando sonhos, né? E fazendo casamentos, e só quem é desse universo sabe como que funciona o nosso dia a dia. Você ainda tem a sua esposa maravilhosa, trabalha com você, mas a gente não. Então, meu marido, ele é meu parceiraço, assim, sabe? Ele, nossa, super entende, ama, gosta. Na verdade, eu tô colocando ele aí, que agora ele é tradutor de casamentos, né? Então... Tá em todo evento, até quando é brasileiro, ele tá traduzindo. Traduzindo o sotaque manezinho pro gaúcho, ele tá traduzindo. Mas é um universo muito diferente, né? E a gente sabe o que é isso, é respirar esses noivos, respirar esses sonhos e fazer uma entrega e sabe, ter a terapia em dia também, porque é uma responsabilidade muito grande, gigantesca, o que a gente trabalha, né? Mas eu fico muito feliz. E antes da gente finalizar, por favor, mais credenciais. Eu quero que vocês olhem para aquela câmera ali, produção. Olha ali para nossa câmera e fala um pouquinho, dá aí o Instagram de vocês, onde é que a gente encontra vocês, como é que faz para contratar esses seres humanos. Vendam esse peixe aí, por favor. A gente nem falou que tu é aposentado. Eu sou aposentado. Isso aí vai ter que ser para um outro momento, mas vende seu peixe. Ninguém precisa saber por enquanto que você se aposentou. Bom, o meu Instagram é Criando com Dione, onde eu posto bastidores, dicas e tudo mais. E os vídeos mais completos, assim, eu tô colocando tudo no Instagram da produtora, que é o Bora Criar Produtora. É sobre, gente. Vai lá, segue, comenta, compartilha. Bom, o meu @ é Diego Campos Foto, e lá tá cheio de foto de casamento. Todo sábado tem casamento lá, até o fim do ano. O último casamento é dia 28, então até o fim do ano fotografando, então vai ter muita... Oi, gente, eu preciso de uma coisa, tá?
a agenda desse moço aí é bem concorrida. Eu mesmo só recebo não. Mando vários pedidos, entendeu? E tipo, já tenho. Quando eu consigo, assim, ai meu Deus, consegui. É uma loucura. Pessoal então, de corre. 2026 já pode vir. Não, já, 2026 tá bombando, gente? Porque 25 é um falta, fenômeno. tem pouca data mesmo. Né? E vamos ficando por aqui com esse podcast maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Luzi Reis, meu Instagram vocês já conhecem, Luzi Reis. E é isso, gente. Fica com a gente, acompanha aqui. A gente vai soltar cortes, vamos soltar tudo aqui pra vocês acompanharem um pouco mais dessa nossa conversa. E esperamos a próxima, tá? Prometo pra vocês que a gente vai ter o nosso próximo segundo round aí, pra gente conversar com uma social media. E de repente, se isso pegar, gente, eu vou trazer um fornecedor de cada de casamento aqui, ó, só pra gente criar o quê? Uma pequena polêmica e, na verdade, esclarecer um pouco os fatos desse universo e trazer curiosidade pros noivos que eles nem sabem, né? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo podcast da Luz.